Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África, estação primeira do Brasil, a cidade que gera capital do Atlântico Negro, enquanto Nova York era apenas uma aldeia. É isso aí. E se você apoia essa nossa perspectiva, esse flow de pensamento, de reflexão crítica, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, pode comentar e pode dar like, pode interagir com os nossos convidados, porque afinal de contas, a gente está sempre ao vivo, quer dizer, quase todas as segundas, terças e quartas, né, Billy? Quase todas. Se não tiver nenhum problema, a gente está sempre segundas, terças e quartas ao vivo aqui, então você pode interagir com os nossos convidados, ok? Se você apoia essa proposta, não vai custar nada para você, mas vai fazer uma grande diferença no crescimento do nosso canal e na ampliação dessa discussão, dessas ideias, das questões fundamentais do ser. É isso daí. Então, em nome de toda a nossa equipe, que é Walterson Cabeça na direção técnica, hoje também com Fagner Lima, também nos corres gerais aí da técnica. Obrigado, Fagner, pela presença. Jorge Billy na direção geral. A gente tem a honra de anunciar essa convidada dessa noite, que é uma mulher cuja vida e obra apontam para o empoderamento feminino e também para as questões étnico-raciais, muito também pela sua vultosa carreira acadêmica. Eu já estou aqui super curioso para aprender muito mais essa noite aqui com a nossa Simone Braz. Boa noite, Simone. Boa noite, Serginho. Obrigada aí pelo convite. A carreira acadêmica ainda é bem iniciantezinha ainda. Estou começando. Sim, mas já... Vamos começar contando um pouco dessa história, né? Nós não falamos dos patrocinadores? Pô, caramba, bicho, eu tô no automático aqui falando de Walterson Cabeça na equipe técnica. Mandar um salve também para os nossos apoiadores e patrocinadores. Dilícia de Brownie com a gente hoje aqui mais uma vez. Muito obrigado, diliciadebrownie.com.br. O nosso Bruno Joias também brilhando com você, muito obrigado. E o nosso Sampaio Sabores também, campeão, melhor hambúrguer gourmet de toda a República de Brotas. Acertei? Ok. Beleza. Simone, momento merchan tem que rolar, né? Com certeza, apoio, né? Parceiro. Vamos pensando nessa perspectiva da sua atuação pra gente situar Simone, pra quem conhece pouco da sua história, ou nada, ou muito, né? Pra gente... Sim. Me conta aí, Simone por Simone. Eu sou produtora, né? Gestora cultural. Tô aí nessa estrada há mais de 10 anos. Sou formada em produção cultural pela Faculdade de Comunicação, né, aqui da Federal da Bahia. E fiz mestrado em Relações Étnico-Raciais no Cefet, que é um programa lá do Centro Federal, né, lá do Maracanã. Do Rio de Janeiro, mas eu sou baiana. Sou soteropolitana. Você nasceu aqui, então? Nasci aqui. Pronto. Mas passei esses últimos anos fora por questões do mestrado e também por trabalho, né, oportunidades. Sim. E já lhe pergunto logo de cara, porque a sua atuação profissional e suas investigações apontam para essa coisa da cultura. Existe mesmo essa relação tão próxima entre a Bahia e o Rio de Janeiro? Existe. Carioca e baiano são comunidades que se dão bem, né? Diferente do carioca e do paulista, né? Então, havia uma conexão, existe, né? Fui bem recebida naquela cidade, com todas as problemáticas que se tem, né? Apesar de ser uma cidade aí do Sudeste. Mas a nível cultural, assim, e de entretenimento, é uma cidade que pulsa a cultura, né? Então tem ali um braço tanto econômico no turismo, que é o carro forte, né? Sim. E foi uma cidade que, segundo o Antônio Simas, né, o historiador, né, um professor, fala que o Rio de Janeiro, depois que perdeu o título, né, da capital do Brasil, acabou sendo uma cidade que ficou um pouco aí sem personalidade, né? Até chegarmos nesse imaginário da cidade maravilhosa. E foi uma cidade também conhecida por receber os grandes eventos, né, do país, né? Sim. Vários. E aí temos aí uma conexão com o Rio e Bahia, pensando também nas tias baianas, né? Muitas mulheres escravizadas que saíram aqui de Salvador, né, e foram ali para... e toda a turma, né? Isso, para a região portuária do Rio de Janeiro. Sim. Eu também, assim, toda vez que eu vou no Rio, eu sinto assim, digo, rapaz, tem uma onda aqui que é a gente, né? Tem muita coisa do Rio, Que Rio bate, Bahia. Tem. Não tem? Tem, com certeza. Agora, você tocou já num ponto assim que eu tô me sentindo à vontade, para todo mundo que tá vendo a gente aqui, interajam com a gente aqui, perguntem tudo a Simone, porque eu fui a conhecer mais da obra da Simone, porque ela veio, da vida e obra dela, porque ela tá vindo aqui, e já sei que ela é muito do universo da gente, então já vou, agora sou eu perguntando como fã já, né?
Essa coisa que você acabou de citar, da transferência do poder político, a gente também passou pelo mesmo processo que o Rio de Janeiro. Afinal de contas, a gente foi a primeira capital do Império. Sim. E foi transferida para o Rio. E aí já como república, o Rio perde também essa condição de primazia, de principal cidade do poder político, né? Centro político do país, para Brasília. Então tem esse sentimento de um pouco perder a personalidade, ou você acha que o Rio já é o Rio? Eu acho que o Rio é o Rio, mas assim, tem questões de entender a cidade como uma cidade maravilhosa, né? Quando morei lá nesses últimos anos, eu sou uma pessoa muito bairrista, defendo muito a Bahia, defendo muito Salvador, né? Eu acho que a gente tem uma potência incrível, né? Entendendo que esses recursos, né, vão para São Paulo e para Rio. Quando eu falo recursos, estou falando da minha área, né? Sim, cultural. Sim. Mas eu acho que o Rio não se perdeu, mas eu acho que o carioca fica um pouco com aquela máxima, assim, eu tinha um professor do mestrado que falava, o Rio é bom, mas é ruim. Né? Então, assim, acontece de tudo, mas a cidade é maravilhosa, poxa, a cidade é bonita, né? E a gente também tem uma cidade belíssima, né? Salvador, não fica a desejar as paisagens naturais como o Rio de Janeiro também tem, né? Estou conversando com o Jal morou alguns meses em Florianópolis, não sei quanto tempo. Enfim, não importa quanto tempo. Aí eu conversando com ele assim, falei, e aí, Jal, Florianópolis tem o morro em Florianópolis não é como o morro no Rio, Sim. na Bahia, né? Um morro que você fala assim, peraí, isso aqui não é exatamente um morro como a gente concebe, né? Com aquela esculhambação, aquela falta de estrutura sanitária, de tudo, né? De tudo. Lá em Floripa não, o morro é... Aí eu comparando a cidade com a outra, aí eu falei assim, Jal, e aí, você gostou? Ele disse, não, rapaz, porque veja só, Floripa é bom, mas é ruim. E Salvador é ruim, mas é bom. Falta tudo isso, né? Eu acho que às vezes tem a ver também com a formação histórica, né, de cada lugar. Eu lembro uma vez que a Globo passou uma novela, acho que era Lado a Lado, uma novela das 6 que o Lázaro Ramos fez, que é interessante, que explica o surgimento dos morros, né, no Rio de Janeiro, né? Teve aquela obra de Pereira Passos, né, que abriu ali a Presidente Vargas, e você tem ali, de certa forma, uma expansão do que seria o centro do Rio de Janeiro. E aí você vai também afastando, né, as pessoas, né? Se você olhar nossa cidade, Salvador, nossa geografia, você vê que é uma cidade que ela foi se expandindo de forma, né, desordenada, né? Então você tem uma dinâmica aqui de... Tanto é que eu falava para meus amigos lá, eu falei, é engraçado, em Salvador a gente não tem muito hábito de falar, às vezes, a dinâmica da favela. A gente fala da periferia, né, das comunidades, subúrbio, mas a dinâmica da favela, com esse termo, a gente não tinha, né? Pelo menos não vejo aqui essa terminologia, mas eu acho que a forma, como ele falou, o morro em Floripa vai ser um morro com certas condições, que não vai ser o mesmo morro, uma comunidade de periferia daqui de Salvador, comparado também com o Rio de Janeiro, São Paulo e por aí vai. Mas, de toda sorte, o Rio, nesse sentido, se aproxima também da Bahia, né? Porque também tem a falta de estrutura total. E o termo favela também tem uma relação com Canudos também, né? Aquela história de que, na verdade, o Morro da Favela Canudos é cercado de elevações, né, geográficas, que tem aquela plantinha que é a favela. É isso que eu ia falar da planta. E aí parece que tudo indica, né? Eu já ouvi isso em algum lugar, que os soldados, né, os conscritos, né, voltaram para o Rio e deram aquelas como se tiver algum historiador vendo a gente puder confirmar isso, ou puder ampliar, acabaram dando aquelas áreas no morro para esses conscritos, e que aí o nome favela veio por empréstimo disso daí também. Mas é realmente um purgatório da delícia e do caos, né, o Rio de Janeiro, né? Sim, total. É como a gente fala, né, de Salvador, do carnaval, né? Eu falo quando eu vou pro carnaval, e a gente... Quando aquela cerveja bate, assim, que você para e reflete, aí você vê, olha, gente, como é que pode, né? A gente ter uma festa dessa, tem a corda, as condições do ambulante, né? Então, a gente vive no caso assim, né? Se a gente for pensar Rio e Salvador como cidades, né? Grandes, no sentido de produtoras de eventos, de festejos, né? De rua. Você olha assim, você para e pensa que gira uma economia da cidade, sim, né? Obviamente, sentimos falta do carnaval também por esse lugar, por esse viés. Mas quando você olha certas condições, né? Você é músico, né? Tem uma carreira aí já há um tempo, a gente tá falando um pouco disso, né? Antes, né? Até a dinâmica da fila, do trio, quem que vai na frente, os blocos afro, essa discussão toda, porque no final você percebe que ainda há uma engrenagem, né? No sentido de
de mercado, de indústria, que vai beneficiar uns, né? E vai... o próprio Carnaval do Campo Grande, né? Então... Os blocos afro, o horário e tal. Os horários. Não, o Carnaval do Campo Grande eu vou porque eu sempre gostei, né? Me via guria, minha mãe trabalhou para uma senhora que tinha um apartamento ali na Avenida 7 e a gente descia com um bancozinho assim, ela me botava em cima, na frente do prédio, a gente via todos os blocos passar, né? E aí sempre gostei do Carnaval, né? Enquanto festa de rua mesmo. Se sair num bloco uma vez foi muito, assim, sempre gostei de ser pipoca. E entendendo que a dinâmica do Carnaval também mudou, né? Eu lembro uma vez que estava em crise, alguns blocos, que estavam vendendo no Groupon, né? Aquelas coisas de compra coletiva. Sim. Então, como teve a crise também dos cordeiros, e aí eu acho que até teve uma gestão, né, de ACM, que o tema do Carnaval foi Carnaval de rua. Eu falei, gente, mas o Carnaval não é da rua? Foi assim, o tema que fosse do povo, sabe? E aí fiquei pensando assim, falei, e que agora entra, né? Tipo, as grandes empresas que patrocinam, né, os trios. Que aí chama trio independente, que esse independente eu fico meio... Independente de quê, como né? Gestora, né? Dessa... Independente de quê, né? Porque tem marcas, os bancos, né? As cervejarias que investem, né? Para determinados artistas poderem fazer o desfile sem corda. Então, é um negócio lucrativo para uma pequena parcela, né? Porque com corda ou sem corda, de certa forma, você vai ter ali a sua apresentação, o seu desfile, né? Garantido, né? Comparado com as outras iniciativas e outros grupos menores, que é o que a gente vê, né, no Carnaval todo ano, né? Mas a morte não sendo opção, eu me lembro que Caetano Veloso, alguém criticou as cordas, e aí ele falou que as cordas também proporcionaram que as grandes empresas investissem naqueles blocos, tivessem grandes artistas, que acabam fazendo grande show para a população em geral. Mas a morte não sendo opção, as cordas ou não cordas? Você está pensando que eu sou a favor ou contra? Eu sou contra as cordas. Eu acho que deveríamos ter ali um investimento, né, no Carnaval, pensando que esse Carnaval ele não é só feito, né, pelas grandes estrelas do axé. Diga-se de passagem, o axé está passando por um processo de desgaste, né? Então hoje eu nem sei se existe axé music ou se é pop, o que as pessoas estão fazendo. Não sou uma pessoa aqui especialista na área de música, estou falando aqui muito como produtora, mas também como fuliã, né? Entendendo que eu acho que o Carnaval ele pode ter ali a presença e a exposição, a ativação dessas marcas por uma outra forma, né? Se a gente vai falar da dinâmica dos camarotes, né? Hoje, aquela polêmica que teve há anos atrás na Undina, que o camarote, né, Salvador, não sei se eu posso citar nomes aqui. Pode falar o que você quiser. O camarote Salvador, o recorte vai ficar massa. Era uma área que estava... assim, não abandonada, né, mas foi reformada ali na Undina, e a gente achando, pô, vai ter mais espaço pro fulião, né, pro pipoca, né. O Camarote Salvador já pega aquele finalzinho ali, Undina, né, não sei se é antes do Otto ou ele depois. E aí na hora o Camarote Salvador ficou em cima desse canteiro, dessa área que a gente achava que seria para o público ficar, né, e isso realmente não aconteceu, que foi uma maior polêmica na época. Teve até pessoas daqui da cidade, jornalistas, que foram até receberam intimação como se estivesse liderando algum movimento, porque teve um movimento na época para retirar aquele camarote dali, mas infelizmente não funcionou, né? Então tem uma dinâmica, eu acho, hoje do Carnaval ser possível ser de forma gratuita, no sentido de não ter o abadá, e as pessoas vão procurar outras formas de explorar comercialmente o Carnaval. O camarote, quando ele surge, até onde eu sei, que eu me entendo por gente, ele veio para ser um conforto na festa. Mas agora ele é uma festa dentro da festa. Teve uma vez que eu estava atrás de Moraes Moreira ali, Barra Undina, chegando na Undina, aqueles camarotes dos sons altíssimos, ninguém parou. Porque antigamente estava no camarote, o trio chegava, o DJ, que geralmente era só o DJ, né? Diminuiu o volume para quem está no camarote apreciar ali o trio elétrico, o artista. E aí, Moraes passou e o DJ que estava tocando, acho que era desse camarote também, Salvador, era do Otto, não lembro. Ele continuou o som dele no talo, assim. Então, essa dinâmica da festa, né? Essas proporções que ganham, assim. Já tive a oportunidade de ir para Recife uma vez. Lá também tem camarote. Mas eu acho que nesse aspecto o Recife, no sentido da rua, é mais que a gente. Se a gente for pensar no tamanho, né? Assim, eu me senti muito cansada, porque era lá uma sensação dos 24 horas reais, assim, comparado com Salvador. E eu via que era muito, tipo assim, eu tenho um show bom aqui, eu tenho um bom show aqui, eu tenho outro bom show aqui, em 3 pontos distintos da cidade, que às vezes aqui tem essa coisa, não.
eu geralmente mais nova, de quinta a sábado eu fico na Barra e domingo a terça eu fico no Campo Grande, né? Então, porque você equilibra as estrelas do carnaval nos circuitos, né? E aí lá em Recife eu vi que era meio diferente nessa organização, aquela curadoria, porque era tudo muito cheio. Isso era um fato. Porque aqui às vezes eu percebo que a Barra tá super lotada. Teve uma polêmica um ano aí de Pablo, cantor, que a polícia mandou parar. Que foi Pablo, meu Deus, que tava super cheio o bloco dele, Pablo do Arrocha. Então, assim, eu acho que essas dinâmicas, as marcas não vão deixar de investir. A gente viveu aí uma pandemia, a publicidade foi um dos setores que não parou, né? Por isso que a galera do audiovisual realmente não parou. E você vai criando dinâmicas, eu acho, que dentro da proposta da festa, para poder ela se retroalimentar, né? Entendendo que essa festa, como tem, né, os editais, tanto da Secult como da FGM, né, que apoiam que os artistas se apresentem. Eu fui para shows maravilhosos ali naquele Largo do Pelourinho, né, com projetos incríveis e entendendo que são proporções muito diferentes, né, de cachê, né? Para quem está recebendo um fomento, né, um recurso público, e quem for receber de uma marca, né? Porque a marca acaba divisando os artistas, os grandes artistas, né? Que vão dar mais visibilidade à marca. Retorno, né? Mas aí eu sou forçado aí, a minha ansiedade pular na frente de toda a pauta, primeiro relatar uma experiência muito análoga à sua que eu tive na Virada Cultural do Recife, e lhe perguntar, que eu vi que realmente a rapaziada lá tem mais cuidado com a curadoria, perguntar por que é que isso acontece? Que a gente tem essa impressão que no Recife os pernambucanos são mais consequentes em relação à diversidade e essa gestão aí desse... Serginho, na sua opinião, assim, sincera, a morte e na opção. Na minha opinião, acho que a gente tem mudado, assim, né? Quando eu tive a oportunidade de acompanhar uma gestão de políticas culturais, né? Depois que a Secretaria de Cultura ela ficou numa pasta só, não era ali uma secretaria atrelada a turismo, educação, como é ainda em alguns estados, né? E aí, quando você me traz isso, e eu sempre percebi que a gente tem uma disputa com Pernambuco, né? Assim, a nível até de certos grandes produções. Quando a gente recebe alguma atração internacional do Brasil, a gente sabe que ela vai passar por São Paulo, com certeza. Rio também vai ali no sul, e no Nordeste sempre ia para Recife, né? Quando a gente teve show, né, que a gente teve do Black Eyed Peas, a própria Beyoncé, que foi, né, produtora de Ivete na época. Depois a gente teve Elton John, que foi ali na Fonte Nova. Você vê que foi depois da Fonte Nova ali reformada, né? A gente não era visto dentro do circuito como um espaço para receber eventos de grande porte, porque trazer um artista internacional é um evento de grande porte, né? Vamos dizer assim, a depender do artista. Mas eu acho que a gente tem hoje um cuidado em relação a artistas, eu vou falar até no meio musical, assim, do que eu posso acompanhar, que tem trazido novas propostas, assim, para o carnaval, né? Assim, a nível de curadoria. O que eu acho, no sentido do público, é que a gente ficou, aqui no Carnaval de Salvador, refém à dinâmica dos trios independentes, agora das marcas. Então, assim, a gente acaba tendo, por exemplo, tem aquele Carnaval Ouro Negro, que é um carnaval lindo, que é um edital de apoio da Secretaria de Cultura do Estado para os blocos afro, mas sempre tem um perrengue, né? Mas a gente tem, como a gente está falando até antes, né, do projeto do Furdunço, sim, né, que também ali tem uma dinâmica que eu vejo pessoas bem distintas. Que dá uma esperança, assim, tipo. Sim, não, porque ali você vê artistas de trajetórias bem distintas, de tempo, de carreira. Então, assim, eu acho que isso está mudando. Eu acho que a música, né, aqui em Salvador, assim, na Bahia, ela está ganhando outros ares e saindo um pouco, né? Eu acho que o axé, ele, de certa forma, está sendo aí dividido com outros estilos, com outros gêneros, né? Então, a gente tem aí, né, não só vocês, né, que estão aí já há um tempo nessa dinâmica do reggae, mas a gente vai vendo outras pessoas na cena, né? Então, a gente tá vendo a galera do trap, a galera do rap, né? O próprio, vou dizer baiano aqui, mas o Afrocidade, né? O Atocha, né? Que também estão trazendo outros tipos de outros olhares, né? Para essa música feita aqui. Então, acho que isso, a nível de política, eu acho que isso tem mudado. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento político para a cultura bem ruim, né? Assim, na esfera federal, sim. É, bem delicado. E que acaba, assim, que é uma coisa na esfera federal que vai se desencadeando para nas esferas
também estaduais e municipais. Eu acho que essa dinâmica do recurso, né, da própria lei Aldir Blanc, ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos incríveis. Assim, acho que foi um dos poucos editais que eu vi um projeto com iniciativas aprovadas muito diversas em relação a questões raciais, diversas em relação a questões territoriais, né? Sabemos que em Salvador, como capital, assim como qualquer outra capital, a gente concentra uma produção cultural que está muito ali pautada no centro, né? Então, assim, eu hoje tenho a oportunidade de ter amigos que trabalham e fazem projetos na região do subúrbio ferroviário de Salvador, que é um celeiro, né? Eu mesmo, quando vivi ali no Engenho Velho de Brotas, trabalhando, né, tinha muitos artistas, né, tanto na área da música como das artes cênicas, da dança, por aí vai. Então, assim, eu acho que isso, de certa forma, está mudando. Às vezes não muda na perspectiva da velocidade, né, que a gente espera. Gostaria. Até porque a gente está vivendo um retrocesso, né? Em poucos anos. Sim. A gente retrocedeu mais de 20 anos, né? Então, para recuperar tudo isso, realmente vai levar um tempo. Sem dúvida. E aí isso leva a gente a Lei Rouanet. Tem se discutido ainda, se tornou um tema diametralmente polarizado, né? Nessa coisa ideológica, partidária até, né? Mas eu vi, por exemplo, recentemente eu vi o Chico César fazendo algumas críticas à Lei Rouanet quando ele era gestor da Casa de Cultura lá da Paraíba. Acertei? Era isso mesmo, né? A gente estava até na dúvida, né? Era da Paraíba, não lembro se era do município ou do estado. Então, mas cabe crítica à Lei Rouanet. Assim, a lei de incentivo, ela é uma lei que está atrelada à dedução do imposto. Se a lei é municipal, o imposto deduzido é o ISS. Se a lei é estadual, o imposto deduzido é o ICMS. E se a lei é federal, o imposto reduzido é o IR. A grande questão da lei é o seguinte: a lei ela vem para regulamentar o quanto desse imposto pago pela iniciativa privada vai ser deduzido e destinado a um projeto cultural. No caso da Lei Rouanet, temos 2 artigos, se eu não me engano, o artigo 18 e o 20. Um é para projetos que vão ter uma dedução de 100% e outros com uma dedução que vai ser negociada, não vai ser os 100%. E a grande questão que eu falo com meus outros amigos aí, trabalhadores da cultura também, e produtores culturais, é que a lei ela tem um braço com a iniciativa privada. Por quê? Não adianta você aprovar o projeto na lei de incentivo se você não tiver uma empresa para patrocinar seu projeto. Então, uma Juca Ferreira já trouxe essa discussão várias vezes quando ele era ministro, né? Que foi na época de Gil, né? Tivemos Gil e Juca. E depois tivemos Juca, uma época que tínhamos no Ministério da Cultura. Sim. Tínhamos um processo do Sistema Nacional de Cultura, que é um projeto que sustenta justamente essa questão de ter todo o estado e município ter um plano, no caso estadual ou municipal de cultura, e ter um sistema. E o sistema tem esse alicerce de falar dessa questão da parte política através de um plano, né, que você elenca aí as ações daquela gestão, seja municipal ou estadual, no caso, se for federal, e ter também os pilares do fomento para a cultura. Então, hoje, o que sempre almejamos é que cada órgão público de cultura, seja ele municipal, estadual ou federal, ele tenha um sistema, ele tenha um plano e ele tenha ali um fundo, né? Então, hoje a gente tem um recurso da cultura que vem de lei, de incentivo, e aí tem esse regulador com a iniciativa privada e temos os fundos de cultura, no caso, né? E aí a grande discussão para mim com a Lei Rouanet, quando todo mundo fala, e enfim, né? Vez ou outra um artista renomado vem falar a respeito da lei e se esquece que essa lei, ela está atrelada também à iniciativa privada. Então, assim, uma das grandes discussões com o Tribunal de Contas da União, que eu já vi Juca Ferreira também se posicionar, é a gente pensar como a gente consegue fazer com que projetos que não tenham apelos comerciais, porque tem essa questão, como é que eu posso dizer, meu Deus? O perfil de projeto para a lei, muitas vezes, seja de que linguagem for, ou ele tem um apelo muito comercial, ou ele está atrelado a grandes organizações. Então, assim, o Itaú Cultural, o Itaú tem o Itaú Cultural e ele tem recursos da própria lei. Ele se beneficia dessa Lei Rouanet para também investir e ter ali esse recurso para o Itaú Cultural. Então, assim, a minha grande questão, né, tentar mais ser sucinta com a Lei Rouanet, é pensar que é uma lei
que tem um braço do Estado, foi criado enquanto um aparelho do Estado, que regula quanto aquela empresa primeiro, vai regular se o projeto é realmente cultural, se o projeto é realmente relevante, para a gente não ter questões, como já vi, de projetos que eram altamente religiosos e não eram culturais. Sim. Né? E aí o Estado também tem esse papel ali de ser um fiscalizador. Sim. São projetos culturais. Órgãos reguladores, né? Isso. E a questão é com a iniciativa privada, porque o Estado ele também poderia regular que esses projetos culturais eles tivessem aprovações no sentido que prevalecesse critérios como regionalidade, questões raciais, questões de linguagens, né? Teatro, audiovisual. Não tem essa curadoria que diz assim, o dinheiro vai para tal projeto, não tem? Não, porque o que acontece? Eu enquanto uma pessoa, seja o CPF ou pessoa, né, jurídica, eu vou lá submeter meu projeto, no caso a Lei Rouanet, vou aguardar a aprovação da secretaria, né? Porque a gente não tem mais Ministério da Cultura. Incrível. E aí, após a aprovação, eu vou ter que correr atrás de uma empresa. O que muitas empresas fazem hoje é abrirem seus editais. Claro que depende do porte da empresa. Mas um exemplo, a Natura Musical. Ela já faz seu próprio edital. Quando a Natura faz o edital dela, ela hoje até prefere não usar recursos, né, do nacional. Então, assim, ela abre o edital. Ela fazia o seguinte, ela abre o edital, que é um edital nacional, mas falava, Adão Negro, vocês são, né, da Bahia. Na Bahia, vocês vão se inscrever no edital do Natura, mas se vocês passarem, seu projeto tem que estar aprovado no Faz Cultura. Então, ela já utilizava, que é uma empresa nacional. Certo. Porque essa empresa nacional, ela consegue aí ter recurso desses impostos estaduais, né? Certo. E aí, eu lembro quando eu estava no Rio, para o Rio não tinha, não sei porque a Natura não usava a lei do ICMS no Rio. No Rio também tem essa lei para o Estado. E aí ela acabava usando a lei Rouanet. Só que isso foi dando tanta dor de cabeça para a Natura, como eu te falei, que eu tive a experiência, né, em 2019, de estar trabalhando numa equipe com um projeto de disco de um artista, né, daqui de Salvador até. E aí teve muito problema, e não era problema com a gente, né, proponente, né, tava tudo certo, orçamento certinho, tudo legal, notas ok. Era com a máquina mesmo nem era mais ministério, já estava mesmo essa secretaria. Então, eu acho que a dinâmica da lei é entender, sim, é um recurso público, o Estado precisa, sim, regular esse recurso, mas saber que há um peso e uma curadoria que é a iniciativa privada que faz, porque ela que vai dizer seu patrocínio, e aí não projeto fica bom de A, jogar, projeto né? B. Justamente, então, assim, quando o pessoal fala da Lei Rouanet, precisa se entender o perfil de quem acessa a Lei Rouanet. Né? Quem são os projetos, os artistas que acessam, as organizações que acessam essa lei. Porque a gente tem justamente os fundos de cultura, porque a gente tem, por exemplo, teve o Bem Meio do Mercado agora em Santa Amaro. Aquilo ali não tem Lei Rouanet. Aquilo ali é um recurso de fundo, né? De um recurso de uma gestão, né? Seja ali da região do Santa Amaro, mas eu acho que o IFAM também, não sei qual foi a relação, mas parece que o IFAM estava presente na festa. Mas de pensar, aquela festa é uma festa centenária, né? Tem muito tempo que aquilo é uma coisa tradição da região. Então, isso eu nem consigo nem entender. Como é que questões partidárias, ideológicas podem interferir num processo tão longo como esse, né? De reconhecer valor naquele... Sim, porque se criou uma fake news e assim como a mamadeira de por aí vai, a Rouanet veio nesse bolo. Eu acho que a gente tem uma política cultural que estava sendo construída, né, de 2002 para cá, a nível federal, com Gil, Juca e todos os estados, né, no Brasil, se a gente for pensar, a partir do momento que você faz uma política que é nacional, mas ela se desdobra para estados e municípios. Ano passado, a quantidade de cidades vou falar de cidades que foi que eu tive conhecimento, sim, que não conseguiram acessar o recurso da lei Aldir Blanc porque elas não tinham organismo de cultura nas suas gestões para poder operar. Eu lembro que eu vou falar muito do Rio aqui, gente, porque sim, foi a realidade que eu vivi na pandemia. Belford Roxo, na Baixada Fluminense, os artistas foram até a prefeitura falar, eu ajudo, vamos entender o que é que precisa, porque não tinha organismo dentro daquele município que cuidasse da cultura daquele município, logo eles não tinham estrutura para poder operar. Porque assim, o recurso quando ele vem, ele precisa ser gestado. E ser gestado é você ter uma equipe para fazer isso, é você abrir um edital, é você formar uma comissão, é você manter eticamente ali a transparência, né, da seleção daqueles projetos, quais são os critérios, porque
O recurso do Aldir Blanc, ele veio tanto aqui para o estado como para o município. A Secult, né, que fez a gestão do estado, e a FGM fez do município. E você mobiliza. É uma estrutura, né, que você tem que ter. Então, eu acho que essa dinâmica da Lei Rouanet, esse negócio de... Batem tanto na Lei Rouanet, mas ninguém fala do Fundo Nacional de Cultura. A Lei Rouanet virou esse grande satã, assim, né? Nessa discussão política. E aí pegam infantilizada, exemplos, né? e pegam exemplos, assim, de artistas, sei lá, Luan Santana ou a Claudinha Leite, e fala, gente, como se a nossa produção cultural brasileira se reduzisse a certos ícones, né? Ditos como ícones, esses grandes artistas. E não, né? A gente está vivendo, acho que a cultura, ela perpassa esse lugar, né? Ela não se reduz a isso apenas, né? A essas pessoas. De uma forma geral, a gente tem a percepção de que esse dinheiro não chega para quem realmente está fazendo um trabalho bonito nas comunidades, um trabalho relevante, um trabalho de pesquisa, O que foi o auxílio emergencial para a cultura? Primeiro teve o auxílio emergencial. E depois teve o auxílio emergencial da cultura, que ele pedia para que os profissionais da cultura tinham que ganhar menos de R$600. Eu falei, gente, eu sei que a gente vive numa situação difícil, mas... sabendo que em certas categorias a gente nem é um piso, nem de uma diária, nem de uma semana para acessos profissionais. Então, conheci muitas pessoas que nem conseguiram acessar o auxílio emergencial da cultura, conseguiram acessar o auxílio do governo. Ou seja, o critério era completamente irreal. Irreal, até porque, primeiro, que nossa profissão é marcada muito pela informalidade, né? Então, tivemos iniciativa da Netflix e de algumas outras empresas, assim, de streams, de galera muito pro audiovisual, né? Só que a pessoa tinha que comprovar, né, que ela fez aquele filme, e às vezes precisa de um contrato. E às vezes a pessoa, poxa, eu trabalhei naquele filme, emiti nota, mas eu não tinha um contrato. Né? Então, assim, essas burocracias que na hora que seriam para facilitar, acaba gerando um gargalo de pessoas que não conseguiram acessar, né, o benefício, seja o benefício público ou o benefício, né, de alguma iniciativa privada que quis ajudar aí durante... Ainda a gente está na pandemia ainda, eu sei que tivemos uma retomada, mas que pessoas aí não conseguiram, né, receber nenhum tipo de benefício. Então, fica aí nessa reflexão para a gente desdobrar e redobrar. Sim. Para a gente tentar produzir algo mais, como eu diria, mais consequente, né, para a comunidade que precisa. Fala um pouco do seu processo da gestão lá no Boa Vista. Eu cheguei no Solar Boa Vista em 2011, né? Eu, na verdade, conheci o Solar em 2003. Eu lembro que eu estava ali com 13, 14 anos. E eu fui fazer uma oficina de pintura em tecido, né? E esse Cine Teatro Solar Boa Vista fica, né, no Engenho Velho de Brotas, numa região que é o Parque Solar Boa Vista, que foi um lugar que foi a sede ali da prefeitura, né, de Salvador, um tempo antes de vir aqui pro Elevador Lacerda. E aí fui meu primeiro contato com o teatro. E aí em 2011, estava me formando na faculdade, perto de formar. Eu fui fazer monitoria do Ponto de Cultura. Tá aí um projeto lindo, Ponto de Cultura, que é um projeto também do Ministério da Cultura, na época era MINC. E era um programa do Cultura Viva, é um projeto nacional, em que o governo federal, ele apoiava organizações, né, que realizavam ali atividades, projetos culturais em comunidades. E aqui na Bahia já tinha uma coordenação dos pontos de cultura aqui na Bahia, e o Solar era um ponto de cultura que chamava Pontão. Por ser uma organização vinculada ao Estado, tinha uns pontos de cultura, tinha os pontinhos e os pontões. E aí eu cheguei lá para ser monitora. Lembro que Fernando Guerreiro era o diretor do NUFA, que era um Núcleo de Formação em Artes, que super movimentou ali o teatro. E nisso foi esse semestre inteiro, né, de 2011, eu fiquei nessa atividade. E aí Chico Assis, né, que é gestor, você deve conhecer. Sim, Chico. Claro. Ele me convidou para poder assumir, para ficar com ele ali na assistência da coordenação, porque a pessoa que trabalhava com ele estava se mudando para Brasília. E aí eu topei, né, e fizemos coisas belíssimas, assim, lá no Solar, de projetos incríveis. Eu acho que de 2010 ali até 2016, 2017, eu acho que o Solar que continua e existe, né? Tem um gestor lá também fazendo um trabalho bacana, que é o Vinícius, junto com Morgana. O Solar, mas no período ali de 2010, 2016, foi um período em que a cidade retomou o acesso, né, ao teatro. Eu acho que o Solar, ele passou por um tempo de abertura ali na década de 80, que ele é de 86, e ele passou por um momento, de certa forma, esquecido, né, pela classe artística, assim, de Salvador, de acessar
aquele equipamento como equipamento público, porque tem esse rolê do equipamento do bairro, né? Fica parecendo um equipamento que é só para ali para o bairro, no sentido de reduzir, né, a nível de importância. Mas fizemos coisas muito bacanas. Acho que tem um projeto para mim lá que é sensacional, que é o Solar de Virote, né? Que foi o que o Chico idealizou na época da gestão dele. E era um projeto de 24 horas, né? Trazendo um pouco dessa referência da virada cultural de São Paulo, né? Então a gente conseguia abrir uma programação no sábado, assim, sei lá, no final do dia e ia até o outro dia sem parar mesmo, assim. E graças a uma equipe que super chegava junto. Porque é isso, né, gente? É um espaço público. Sabemos de todas as dificuldades, né? Às vezes atraso de salários e tudo mais. E que muitos produtores, né, por conhecer tanto a mim como a Chico e ao gestor que está... você fazer essas relações, né, de trazer um pouco essa galera que produz na cidade para também propor e falar, poxa, que o grande medo, mas vai dar público, as pessoas vão chegar no Engenho Velho, né, vão se deslocar até aí. E eu sempre achava engraçado isso, porque eu acho que o Engenho Velho, né, essa coisa de Brotas, hoje tem até o metrô, né, que de certa forma você pegar o metrô ali, você anda um pouco, você chega lá no Solar. Mas a galera fazia um pouco essa coisa do, pô, mas para chegar, né, e hoje, infelizmente, a gente está vivendo lá uma situação difícil. Estive lá em novembro, porque fiz um trabalho com a organização aqui de Salvador para poder gravar lá. E aí o parque está numa situação muito precária, né? Teve aquele incêndio, né, no Casarão, em 2000 e... Ai, não lembro agora o ano. Teve um incêndio lá no Casarão, que era onde era a Secretaria de Educação. E aí o lugar ficou realmente, assim, inabitável, né? Ficou um lugar estranho, né? Então, é um desafio para qualquer gestor, gestora, você lidar com o teatro enquanto uma estrutura que você tem que pensar uma programação, mas para as pessoas acessarem ele, ela precisa passar pelo externo, né? Então foram momentos bons, foram momentos alguns difíceis, né? E eu falo no sentido de coisas que aconteceram ali por conta do parque, mas a gente tentava todo o tempo, muitas vezes, movimentar a programação também do lado de fora, né? Mesmo entendendo que o teatro era da porta para dentro, mas a gente fazia um pouco esse papel porque a gente queria atrair muito o morador. Né? O morador ficava muito receoso de acessar o parque, né? Diferente de gente de outros bairros da cidade que às vezes ia para shows belíssimos, já, né? Que tivemos ali no Solar. Mas o morador ficava com receio, né? E é diferente, quando você mora num lugar, e você sabe da dinâmica do lugar, a sua sensação de segurança é uma, né? Quando você nunca foi, né? E você vai, curtiu ali seu show, foi embora. Então foi um desafio, assim, para mim. Fiquei muito feliz, é um espaço que eu tenho um carinho muito grande. Acho que quem trabalha em teatro é uma escola, porque você aprende a fazer de tudo um pouco. E você aprende... Lá eu aprendi a fazer programação, mas ao mesmo tempo eu conheci pessoas muito massas, assim, artistas incríveis. E uma coisa que Chico sempre me falava, que eu levei isso para a vida, ele aqui é um espaço público, tá? Então aqui a gente vai ter pessoas muito profissionais, né? No sentido dos projetos, artistas, e pessoas que vão estar começando, né? Ainda são amadores. Então eu via adolescentes entrando no camarim, o olho brilhar. Caramba, eu tô num camarim, eu tô num palco de um teatro, sabe? Olha esse som, olha essa luz. Eu acho que o equipamento público, né, de cultura, ele tem esse papel também de formar. De formar os artistas, né? Se a gente for pensar assim, você quando seus primeiros shows, para o que você, né, consegue hoje entregar e fazer, nem se compara, né, pela formação que você teve nessa sua trajetória. Não, sem dúvida, né? E eu acho que isso faz parte do processo também. É lógico que você vê grandes profissionais, é fundamental no processo, para toda a audiência e para a gente que está produzindo também. Sim. Mas, assim, você ter essa perspectiva da chegada dos novos, né? Como você falou, assim, primeira vez, estar no camarim e tal, como isso é importante para a formação do cidadão como um todo, né? Quer dizer, assim, você pensar que tem gente ali que, independente de seguir na carreira artística, tá, de qualquer forma, ali circulando no universo de ideias, né? E de ideias ligadas à reflexão crítica, à cidadania, tudo isso, né? Entra no cálculo, né? Porque é uma formação, tanto para o público, né? Porque às vezes você está recebendo pessoas que nunca foram no teatro, como formação artística da pessoa que nunca subiu num palco, né? Sabe, isso aqui é o refletor, né? Essa questão do microfone, né? Então isso também é bacana, né? Porque você acaba ali fazendo um papel tanto de formar quem está chegando para ser público, né, espectador, como também quem está ali enquanto artista, técnico, né, produtores também. Que é inclusive um gargalo, né, essa equipe técnica para trabalhar com arte, com cultura, né.
Como é que está hoje, assim, você vê a gente como tem sido essa evolução desse tipo de oferta de capacitação, de uma forma geral, aqui no nosso universo mais particular, aqui na Bahia e tal? Eu vou falar de uma iniciativa de uma pessoa daqui de Salvador, né, chamada Ziate, que tem uma produtora chamada Nova Estação, que tem feito cursos com o Hold, o diretor de palco Sopa, que é para formar mulheres, né, e pessoas LGBT trans na área de técnica, porque realmente é um gargalo. Eu lembro que lá no Solar, meu grande professor, né, além da equipe técnica que a gente tinha, Cláudio, César, Marquinhos, Rafael, que era uma galera massa, que fazia por conta própria formações, né, para poder dar oficina. Uma pessoa que eu aprendi muito sobre questões técnicas foi o Tio Bill, que é um puta produtor de palco, assim, um cara incrível e muito solícito, muito parceiro, assim, de chegar. Ele chegava lá no Solar, conversava com a equipe, se reunia, né, falava: Simone, quando você precisar, quiser que dê uma aula, porque isso são demandas que muitas vezes você não tem, pelo menos aqui em Salvador. Desconheço. Só conheci iniciativas de pessoas que têm uma trajetória na área e se propuseram, mas não tem uma escola, né? Eu lembro que tinha aquela escola Se Torne ali no Rio Vermelho, mas não sei se tinha dentro dela uma formação para isso. Sei que na escola de teatro a galera tem a questão lá, né, do direção e do intérprete, né, do ator, no caso, e que eles acabam fazendo essa formação. Mas eu mesmo, que vim da produção cultural, eu não aprendi na faculdade de saber o que é ler um rider, o que é um mapa de palco, um mapa de luz. Eu não aprendi isso no teatro, aprendi isso trabalhando com grupo. Fazendo, né, que é isso a nossa característica da praticidade, né, a gente aprende o processo fazendo, mas não tem uma escola, né? Pelo menos desconheço, mas eu acho que tem essas iniciativas e eu trago aqui porque eu sei que está aí com turma aberta. Não lembro agora o nome do projeto, mas se o pessoal for lá no @Ziate, vai ver. Nova Estação, isso mesmo, gente. Deve estar no Insta também? Deve estar no Insta. Pronto. E aí é um processo de formação para a galera da área técnica, que a gente sabe, né? Hoje você tem um bom hold, você que é da área da música, um bom técnico de som, PA, se a gente for contar essa história aqui, o povo vai se embolar de dar risada, hein, Cabas? Com certeza. Mas é curioso, né? Porque é uma demanda, assim, é uma... Como você falou, é muito marcado pela informalidade, essas profissões, né? São marcadas pela informalidade. Também invisível, né, para o grande público, né, que precisa de um bom hold, um bom técnico. Essa coisa toda ainda é um... Ontem, por exemplo, eu cheguei no Vila Velha, eu vi um espetáculo e os meninos mesmo ali do Vila, todo mundo se reveza fazendo tudo ali. Faz tudo. Né? Os atores também, achei bonito, acho construtivo para a carreira de qualquer pessoa que queira realmente entender o que é o corre de ser artista, achei massa. Sim. Mas você sente que é uma acumulação de funções que é feita para continuar rodando, porque senão... Senão não gira, né? Porque não gira. Num projeto, né, no processo ideal, você quer ter aquela equipe dos sonhos, né? Então, assim, o hold é que ele seja hold, o técnico de som seja técnico, carregador, a luz e por aí vai. E a gente sabe que, infelizmente, a depender da situação, não é assim. Principalmente para quem está começando, né? Que muitas vezes se produz, né? Se assessora, não tem recurso. E aí vai tentando ali, de um jeito ou de outro, começar a realizar seus trabalhos, né? Mas sabendo que... Eu acho que é isso. Tem um processo do início que eu acho que é difícil para todo mundo, né? Para alguns mais e para outros menos. Mas, assim, quando você não lida com certos recursos e estrutura que você vai fazendo, às vezes você tem, assim, alguma parceria, algum amigo e tal. Mas para quem não tem, né? Pessoas, assim, muito próximas nesse circuito, fica realmente difícil. Mas que nesse processo de você se profissionalizar, você vai atraindo pessoas, né? Hoje, você pensar... esses grandes artistas, né, você tem uma equipe enorme, né? Não, né? É aquela mesma banda, é o diretor musical, é o iluminador, né? É a equipe técnica, pessoas que você sabe que para o grande público realmente não faz diferença. O público quer ver lá, tudo alinhado, tudo afinado, né? Mas que a gente que trabalha no meio, a gente sabe a diferença que se tem de você chegar, tá com o seu instrumento ali afinado, o hold já chegou antes e que foi tudo montado, que a luz está ok, né? Então, são outras preocupações, né? O público, ele quer lá ter acesso, consumir, né? Que tudo saia lindo, né? E para mim, que sou produtora, eu acho que eu estou muito nesse papel de assegurar lá para quem está me contratando, seja o artista ou qualquer outra
outro evento, que tudo vai correr bem, né? Então, acho que meu papel é um pouco fazer gerenciamento, esse gerenciamento, justamente. É engraçado você falar, porque você está falando e me lembrando de vários amigos em Belém, cabeça. Porque, na verdade, muita gente que está atuando nessa área hoje é amigo de alguém. O cara era amigo, tipo assim, o cara que ia no corre, ia curtir o som. Aí, daqui a pouco, pô, velho, segura esse instrumento aqui enquanto eu vou ali. Daqui a pouco o cara vira produtor. Fazer uma provocação. Sim. Quantas companheiras aí que são hoje empresárias, sim, mas ficaram às vezes conhecidas, porque é mulher de fulano, mas a pessoa estava ali produzindo o cara, isso, fazendo a gestão de carreira e seguiu, né, viu, tomou gosto e seguiu, né, na profissão, né, aprendendo aí a lidar, porque é isso, né, é um negócio, né, é um mercado. Como é que Diga, Billy. Não. É que é muita... Pode concluir isso aí. Não, agora não. Então, você. Simone, vou fazer uma pergunta aqui. Do seu ponto de vista, acho que todo mundo concorda que a cultura é uma forma de mudar um país, a situação econômica, social e tal de um povo que não tem tanto acesso. Só que o que é produzido hoje no Brasil, no ponto de vista teatral, artes plásticas, você acha que essa linguagem ela consegue ser direta a esse grande público que tem mais dificuldade, por exemplo? Você acha que o que se é produzido chega nas favelas, chega no subúrbio, ou você acredita que quando as pessoas vão para o teatro elas ficam dizendo o que foi dito? Né? Nesse sentido, você acredita que o que é produzido hoje dialoga, como é que se diz, diretamente com o subúrbio? Assim, eu acho que às vezes a gente tem uma ideia de entender essa cultura como algo externo a determinados lugares, né? Então, para mim, eu acho que as pessoas acessam e as pessoas conseguem entender e se tocar com aquilo que elas podem, né, consumir. Eu acho que tem uma questão na sua pergunta, né, também na sua provocação, da gente pensar muito naquela dinâmica, né, do que é bom e que é ruim. Que eu acho que para mim, que sou produtora e lido muito com essa dinâmica dos imaginários e desse campo simbólico, para mim cai por terra, né? Então, assim, o TCA, por exemplo, dia de domingo, o TCA tem um domingo no TCA, que é teatro a R$1, e fica lotado de muita gente que nunca foi no teatro, e a partir dessa experiência ela vai voltar, né? A pessoa vai voltar. Então, muitas vezes a gente percebe certos espaços. Eu mesmo fui uma menina, mãe empregada doméstica, fui criada ali em Brota, Santo Agostinho, e eu me lembro da primeira vez que eu fui no teatro. Eu aprendi a ir no teatro, já estava na faculdade, com um amigo, e eu me vi viciada naquilo. Eu falei, caramba, todo mês eu ia ver um espetáculo. Ia no Vila, ia no Xisto, ia no Gamboa, ia na Sala do Coro. Então, assim, eu acho que minha mãe também, eu já levei minha mãe lá pro teatro que eu trabalhava no Solar Boa Vista. Então, assim, minha mãe adorou. Então, assim, essa coisa, né, da primeira experiência, do primeiro contato, tem muita gente, né, de bairros como Pituba, Graça, e que muitas vezes não acessa, não vê um espetáculo, não vai numa exposição, né? Porque às vezes a gente faz um paralelo entre o que a pessoa consome, obviamente, em sua classe social, né? E nem sempre essa conta fecha. Tem um lugar da conta não fechada do consumo. Hoje, você se desloca para Salvador com essa retomada cultural. Tem uma produtora, Tainana, fez uma provocação no Instagram dela sobre como se Salvador tivesse virando a retomada cultural de Salvador, e ela fazia uma provocação falando sobre quem acessa essa retomada, quem que paga esses ingressos. Tipo, eu fui no show de Maju, eu botei na minha conta, pô, massa o show, não tô falando nem pelo valor, que foi super acessível, mas eu botando na ponta do lápis, né, vou pagar o ingresso, vou me deslocar, se a pessoa beber, tô trazendo isso tudo, porque consumir cultura também é caro. Eu acho que tem um lugar do consumo, né, na perspectiva cultural, atrelado ao acesso. Quando eu trago essa experiência do domingo do TCA, o TCA antigamente, o talão do ingresso, não sei se já tiraram, tinha lá a roupa que você tinha que poder entrar. Você não pode entrar de sandália. Eu lembro uma vez que a gente ia pro prêmio Braskem, aí ficava naquela coisa, meu Deus, vai sobrar um convite, vamos entrar no prêmio e tal. E aí meu amigo tava de sandália, tem que botar a sapatilha dele do balé, porque tinha que ser sapato fechado. Então, a própria dinâmica do teatro, por exemplo, vou trazer isso como exemplo porque é mais comum e usual. Quantos de nós
falou assim, pô, mas eu tenho roupa para ir no teatro. Então, assim, isso já é um bloqueio, né? Então, assim, às vezes não é nem que a pessoa não vai gostar. Pô, lá no subúrbio, né, tem o teatro lá de plataforma, o Centro Cultural Plataforma, que eu fui lá uma vez, estava tendo um Festival do Riso. Né, os meninos lá do Coletivo de Produtores do Subúrbio, que é uma produtora de lá, com produtores do subúrbio, que faz o Festival de Teatro do Subúrbio e fizeram o Festival de Teatro do Riso. Já estava lotado. As pessoas consumindo e as pessoas ali de plataforma, né? Então, acho que o teatro, de certa forma, tem quebrado um pouco, até nessa dinâmica da roupa. Porque isso, para mim, já até é a mesma coisa quando você vai num lugar. Eu fui, a primeira vez que eu entrei no Copacabana Palace, lá no Rio, foi para receber um prêmio, o Prêmio Shell de Teatro, porque eu faço parte de um coletivo lá chamado Segunda Black, que é um projeto voltado para performance, né, de artistas negros, diretores e tal. E tem essa interface com a crítica, né? A gente atraía muitos críticos teatrais negros, que é algo raro de se ver. E aí entramos lá no Copacabana Palace. E dias antes foi um frisson, meu Deus, que roupa usar. Vamos conseguir um apoio de alguma marca. Como é que vai ser? E aí eu vi aqueles atores globais com aquela roupa básica, assim, sabe? Tipo, aquela roupinha de linho, uma camisa assim da Hering, um sapatinho. E eu falei, gente, porque pra eles é tão comum. Porque pra gente ali era uma conquista pela indicação e depois uma conquista pela vitória. Mas pra gente era tão diferente aquilo tudo. Tipo assim, não é o meu cotidiano frequentar esses lugares, né? Então, como a gente vê que isso pode nos afastar de muitos lugares e a partir disso também que os estereótipos e as questões do próprio preconceito de racismo, das aparências, né, da dita boa aparência, eles se perpetuam por aí, né? Então, assim, eu fiz essa coxa de perfeito. Retalhos para... Eu achei legal porque, na verdade, eu percebo que é uma discussão ampla da própria percepção que as pessoas têm numa cidade segregada, numa sociedade segregada como a nossa, a percepção do espaço público. Muitas vezes é aberto, mas a pessoa acha que não pode estar ali. E isso, acredito que deve ocupar bastante tempo das suas reflexões como profissional, porque você também tem essa perspectiva das relações étnicas, né, nessa história. Né? Então, todo esse processo, relações étnicas e raciais, né? E como isso acaba impactando nesse momento. Né? Não é somente... Somam-se, né? São camadas justapostas. Né? O sapato... a roupa ou a grana que você falou, o deslocamento na cidade, né, que tem um custo. E além de tudo isso, tem a questão também do pertencimento, que muitas vezes ele é tácito. Principalmente, é tácito, né? Ninguém diz que a pessoa não pode estar ali, mas existe uma percepção mais ou menos que difundida, né? Não aí teve aquela polêmica de Jal? Sim. Da roupa? Isso, tipo isso, né? Vamos lá para a microfísica do poder, né? Que o poder vai se em cascata, né? Ele não está num lugar só, ele vai em cascata. Então, existe uma percepção de uma parcela da população, falando no país como um todo, principalmente das periferias, eminentemente negros e eminentemente pobres, que acabam, de maneira tácita, absorvendo um não pertencer a determinados lugares, né? Mesmo que tenha o dinheiro ou o sapato para ir. Inclusive, Sérgio, até aquela fala do Thiago Banha, quando esteve aqui, né? Se diz que a cultura de esquerda ela acaba tendendo a ser a cultura de esquerda e a esquerda ela não tem mais dialogado com as grandes massas e tal, porque acabou sendo algo muito ideológico, as pessoas têm pouco acesso ao saber, até porque eu acredito que, por exemplo, você acabar com o Ministério da Cultura, né? Logo com o Ministério da Cultura, botar um secretário como aquele o Mário Frias e tal. Que é uma fria. Que é uma fria. É algo tipo assim, vamos aproveitar que a esquerda não está dialogando mais com o grande público e vamos tirar aqui, porque meio que ninguém reclamou, não teve protesto, tirou o Ministério da Cultura. Ninguém reclamou. Então, porque a esquerda parece que a esquerda estava muito preocupada com outras coisas, com como é que se diz, com outras demandas, né? E você vendo você falar sobre essas questões, eu estou refletindo, né? Tô achando super interessante essa. Mas eu ainda acredito que a esquerda, ou que a cultura em si, ela, como é que se diz, a demanda dela está evoluindo para um lado que eu acho que não está acompanhando ainda, para dizer assim, cara, pro jovem, como é que se diz,
favelado, dizer, ó, uma linguagem mais ampla, mais aberta, mais direta, para ele entender, dizer assim, cara, o lado é aqui, ó. Aqui dá para você fazer, dá para você... Isso aqui também é seu? Exatamente, isso aqui exatamente. Por exemplo, eu falo isso, por exemplo, quando eu ia para o Teatro Castro Alves, eu morria de medo, mais jovem, morria de medo. Eu olhava assim, olhava para o segurança na porta, falei, mano, ele não vai me barrar, ele vai me barrar. E passava por uma vitória, é uma adrenalina, né? Porque a cultura realmente acaba se distanciando. Imagine, e eu nunca fui periférico, imagine um jovem periférico. Então, talvez essa linguagem, certo? Se for um pouco mais ampla, talvez eu possa estar falando uma grande bobagem, mas se for um pouco mais direta para o jovem, né? Mais convidativa para o jovem, principalmente para o jovem, para ele entender mais. Né, acredito que a cultura brasileira ela vai ter uma ascensão muito melhor. Eu acho que tem uma questão com a cultura, trazendo essa perspectiva que você trouxe da esquerda, eu acho que tem um movimento de todo mundo gostar do que seria culturalmente do preto, do periférico, né, do favelado. Mas eu não quero me misturar com você. Né? Isso é um fato, né? Então, quando eu vi num show lá em São Paulo, o show do Djonga, né? Ele gritando fogo nos racistas, e eu vi muitas pessoas ali que eu, meu Deus, falei, tenho certeza que ela tem práticas racistas, né? Ou quando eu vi no Baiano, lá no Fundo de São Progresso, gritando, quem tomou aqui baculejo, com coisa da música, e muitas pessoas estão levantando a mão. Eu falei, não, você não tomou baculejo, eu tenho certeza que você não tomou. Então, assim, eu acho que tem um lugar da música, né, qualquer outra expressão, seja ela com um cunho, né, mais dito político, no sentido explícito ou não, que muitas vezes ela é absorvida, né? Quem nunca acompanha essa discussão sobre o Baiana System? Eu sempre gostei do show de Baiana, hoje eu não gosto muito de ir, porque eu gostava muito de dançar, e aí agora abre aquelas rodas, aí fica naquele empurra. Aí tem uma questão que você podem avaliar, mas está falando por uma perspectiva sua, de ter sido uma fã, e aí na hora você gostava porque era menos gente, e aí era ali no pelô. Mexe no pertencimento, né? Mexe no pertencimento, ficava mais gostoso. Eu falei, não, mas para mim não é só isso, é porque, querendo ou não, pensar que é não só eles, como qualquer outro grupo, né, que veio de certos contextos, pensando ali a questão do estilo da banda e tal. E aí você vai ampliando, quando você vai ver, você está acessando pessoas e públicos bem distintos daquele que você começou. E eu não estou fazendo a crítica, né, nem o grupo, o artista, jamais, não tem nada a ver com eles. Só estou falando porque isso traz um pouco de muitas pessoas daquelas terem pensamentos progressistas, né, ditos também de esquerda, e que muitas vezes nunca tomou realmente um baculejo, vai às vezes ver certas coisas no show e vai reproduzir, né, certas atitudes, muitas vezes ali machistas. Tem um dia que eu estava no show de Baiana que o cara estava tão louco que ele me empurrou. Eu falei, cara, você não tá me vendo aqui? E mais uma vez, eu não tô dando exemplo do Baiana porque foi o show que eu vi, como eu vi em outros do Djonga e por aí vai. Então, acho que tem um lugar... É que nem essa questão da cultura periférica, né? Aqui, né? Quantas marcas a gente fala? É marca de ladrão. É quem, né? É Ciclone e por aí vai. Banda de ladrão também, já ouvi. Banda de ladrão. Eu lembro que eu tinha uma amiga que o irmão dela sempre gostou de escutar Racionais. E eu me vi escutando Racionais depois de grande, até conhecendo a história de Mano Brown e por aí vai. Quantas pessoas falam, tá ouvindo música de ladrão? Que aquilo ali é música de ladrão. Não vou muito longe. MV Bill teve no Solar Boa Vista, num festival que teve chamado Música Ilimitada. E aí a gente, quando tinha eventos que passavam das 10 horas, sempre tínhamos apoio, né, ali da companhia militar de Brotas. E aí na hora eu já conheci o comandante, assim, eu falei, vai ter evento, né, só pra dar aquelas circuladas e tal. Que realmente nunca acontecia problema, nunca tive nenhum registro de problema ali lá no espaço. E aí na hora quando ele soube que era MV Bill, ele olha pra minha cara e fala, pô, aí você também, aí você, desculpa a expressão, aí você me fode. Eu falei, mas por que, rapaz? Ele, porra, velho, show do cara. A galera toda vai subir, a galera toda como se fosse, né, alguém em movimento e tal. Eu falei, velho, mas é um cara, né, tipo assim, e realmente todo mundo foi massa, né, não tivemos nenhum problema, assim, briga, nada. E rolou, mas pra você ver, porque o cara, a polícia me colocou no lugar, não, você chama um cara desse
para fazer o show, sabe? O público que ele atrai. Então, assim, aí você vê essa dinâmica, né? A gente tá falando das camadas, de você pensar que ali tinha um público, às vezes ali também, dito esquerdista, mas que pode ter ficado ali incomodado com aquela quantidade de gente preta ali que estava ouvindo e foi para prestigiar a MV Bill, né? Então, acho que tem... Quando eu vejo os meninos pintarem, né, o cabelo de loura, aquela coisa do nevô, né? E aí eu percebo outra galera que nem circula nesse tipo de ambiente, aí pinta também. Então, assim, quem é que vai ser parado no shopping? Né, o branquinho ali da Barra que botou um nevô, ou o moleque que veio ali de Alto de Cotos, foi dar um rolê. O que é os rolezinhos no shopping, gente? Eu lembro que quando o Aquanda, eu chamo Aquanda, mas o Pantera Negra estreou, rolou um movimento no Rio, que tem esse grupinho no Zap até hoje, rolezinho. Vamos no Leblon assistir o filme. Aí a galera, porra, no Leblon... Do Leblon é um shopping no Rio que nem praça de alimentação tem de Burger King e afim. É só restaurante fino. Aí você entra no shopping, tem lá uma clínica de estética famosíssima. E pra adentrar ali o cinema que fica nessa praça de alimentação, só tem restaurante fino. Eu juro, a negrada foi... Parecendo que tava em Aquanda. Quando a gente chegou lá, o segurança olhou pro outro segurança. Você que veio segurança, veio o brigadista do shopping. Aí falaram que a gente não podia filmar. Eu falei, mas eu tô filmando meu amigo. O que é que tem a filmar? Aí o povo que tava sentado... Porque eu juro, foram mais de 50 pessoas pretas assim, andando num shopping que você não vê. Se você vê um preto, é o povo que é a cuidadora de idosa, a babá ou segurança. Você não vê. Isso é um fato. Eu falei, caramba, olha só. Se fosse um grupo assim, que tivesse indo assistir, um grupo de pessoas brancas, ninguém ia falar nada, porque seria uma coisa corriqueira para o lugar, né? Na cabeça deles. E aí eu falei, gente, mas como é que pode? A gente não estava fazendo realmente nada além de andar. E a ideia do rolezinho é um pouco esse movimento, né? A gente chegou, sim, compramos os ingressos e ficamos andando ali, tirando foto, fazendo stories, até da hora do filme. Eu lembro na sala, só tinha um casal de brancos, que era um casal que estava lá assistindo, porque a gente ficou muito emocionado com o filme, a história do filme é linda, né? Diga-se de passagem, uma pena, né, que o ator partiu, infelizmente se foi. E aí eu fiquei pensando no impacto, né, que a gente tem no sentido identitário mesmo, assim, da palavra, do visual, onde você pensar e você se vê vigiado, né? E de certa forma, né, alguns seguranças pretos, que eu não culpo os seguranças, eu acho que tem uma dinâmica, uma estrutura acima deles, né? Então toda vez que acontece um episódio... E que perpassa também, né? De morte, né? De assassinado, como teve aí dos mercados, a empresa sempre quer se safar e botar né, lá nos outros, né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa, assim, sobre gosto do que vocês fazem, do que vocês produzem, mas eu não quero usufruir isso com vocês. Eu acho que minha opinião sobre essa cultura esquerdista, que lá no Rio eu aprendi que é uma cultura muito cirandeira. É um pouco igual me fazer ciranda. Eu tenho críticas a isso, assim, bem fortes, assim. É justamente esse Fica à vontade. Eu concordo com você. Eu consumo. Acho delicado. É delicadíssimo, delicadíssimo. Tá estranho. Tipo o assim, Thiago Banha veio aqui e lançou a expressão... Do trap funk? Trap funk alívio? Thiago Banha? Ou de Espanha. Velha Espanha. Ele falou esquerda velha Espanha. Ah, não, você conhece outro Banha. O do stand-up. E militante também, né? Aí ele falou assim, tem a esquerda velha Espanha. Ele ficou assustado que no dia do discurso de liberdade de Lula... Pra caralho! Ele disse, ninguém se assustou por não ter um negro representando ali no palco e o pessoal passou e tá tranquilo e tal. Então, o Thiago tá trazendo essa questão que eu acho muito válida e tipo, é bem parecido com o seu pensamento. Claro, acho que o nosso pensamento, né? Que a coisa tá muito estranha. A esquerda tá tipo assim, vamos ver a questão ideológica, e o povão... Mas num país que é marcado pelas questões raciais, né? Enquanto a dinâmica da escravidão, né, e da colonização, não tem como a gente pensar qualquer coisa sem trazer... Porque não é só uma questão de classe, né? Então, quando hoje pessoas pretas acessam... sei lá, o irmão do MC, do Fiote, foi barrado no São Paulo Fashion Week e a marca dele, o Lab Fantasma, estava lá. Né? Então, ele tem dinheiro. O dinheiro não me blinda. O dinheiro Sim. pode até... talvez me blindar, mas ele não vai deixar que eu passe e que eu sofra qualquer tipo de violência, né, racial. Então, eu acho que nessa dinâmica mesmo da questão do Lula, né, passou por aqui, eu vi que ele foi em outros encontros, eu também, eu vi a foto, eu contava.
quantos pretos tinha, quantas mulheres tinha, né? Porque não adianta a gente pensar e reproduzir nessa mesma perspectiva. Não adianta também a gente pensar e achar que a pessoa negra ela tem que ir para Secretaria de Reparação Racial, a mulher para de mulheres. Não, temos pessoas pretas super competentes que podem falar sobre diversos assuntos, né? A gente teve o Milton Santos aí, né, na geografia, que poderia assumir qualquer, né, cargo, né? Como o outro também, aquele outro juiz, esqueci o nome dele. Hamilton não, né? Daqui a pouco a gente vai lembrar. Depois eu lembro. Então, assim, mas eu acho aquele que, clássico lá. E aí eu acho que essas dinâmicas, né, de trazer a gente também para lugares que são comuns. Quando eu falo comuns, não que os outros não sejam importantes, mas naturalizar, Joaquim, né? Sim. Joaquim, que é Hamilton. Eu vi recentemente num documentário falando sobre um documentário chamado Cosmovisões, que acho que não foi lançado ainda, naquele universo lá da acessibilidade. Uhum. E a perspectiva das mulheres indígenas falando sobre isso, né? Então, assim, ser mulher no Brasil, falando especificamente de gênero, ser mulher no Brasil é um desafio. E se você se enfecha aí a questão, por exemplo, étnica, né? De origem, uma mulher negra, uma mulher indígena no Brasil é um desafio quadriplicado, né? E aí também, quando vão se enfeixando aquilo lá que a gente chama de vetores de cidadania de segunda classe, a situação fica mais complicada, né? Em termos da ocupação desses espaços de poder, espaços que poderiam naturalizar no coletivo uma perspectiva mais igualitária, né? Sim, total. Eu acho que tem uma galera que fala, né, dessas intersecções, né? Que você vai juntando e muitas vezes uma mulher, essa questão do machismo, né? Essa dinâmica do feminicídio, né? Sim. As mulheres negras ainda morrem mais do que as mulheres brancas, né? Não deveria morrer nenhuma mulher, mas esse é um demarcador, né? Então, quando você traz esse exemplo do documentário, né, da mulher indígena, né, que a gente tem vivido hoje, né? A gente tem falado de justiça climática, né, das questões, né, ambientais, e nossos povos originários, né, que são responsáveis por defender e manter, de certa forma, o equilíbrio desse ecossistema que a gente vive e está destruindo, eles estão sendo atacados, né? O que aconteceu com as comunidades indígenas, de muitas mulheres ali sofrendo, né? Sendo estupradas, violentadas e mortas, né? Porque é isso, né? Não é só matar, né? Então, quando a gente fala muito dessa questão do feminicídio... Não, o seu pé é esse aí. Fala a questão do feminicídio, você vê que essa questão do gênero, né? Como algo que provoca essa violência e que determina que uma mulher possa ser, né, assassinada, né? Então, isso como realmente... orientação sexual também. Sim, total. Hoje até o dia 17 de maio, né, que é o Dia Internacional da LGBT-fobia, né, decidir contra, né, qualquer tipo de prática de violência atrelada às identidades de gênero e orientação sexual, né. Então, a gente está vivendo num processo em que minha mãe dizia, né, que os armários foram abertos, né, inclusive dos conservadores, né, e das pessoas que nos oprimem, né. Teve recentemente aquele caso dos Estados Unidos, agora esses dias, menino de 18 anos, que incendiou, né, pelo que eu vi, um supermercado, né, de uma área que tinha ali naquele bairro pessoas majoritariamente pretas, né, e um ano atrás ele já tinha feito uma ameaça e ele foi solto, né, então aí vem essa questão também da política do armamento, né, sim. Que querendo ou não é uma indústria que também injeta muito dinheiro para a mão de algumas pessoas, né, que querendo ou não deixam essa dinâmica da arma, né, do acesso à arma, isso no caso dos Estados Unidos, acontecer. E que é uma coisa que não difere muito aqui no Brasil, né? E de uma forma geral nas periferias do mundo, né? Porque quando a gente olha, a gente percebe que os cinco maiores produtores de armas estão nos Estados Unidos. Só que para quem eles vendem essas armas e em quem são disparadas essas armas? São as periferias, né? São esses vetores numa expressão de não brancos, né? Do mundo todo, né? Não cristãos. É bem complicado. Mas, Cabas, você colocou a interação aqui. Tinha uma interação falando basicamente do que vocês falaram aí. Mário Pertinente, obrigado mais uma vez pela participação. Você sente que é mais difícil produzir sendo mulher? Que dificuldades você passa desse sentido? Tem, sim, dificuldades. E uma delas é porque, no lugar de produtora, eu estou num lugar ali de direção e de liderança, né? Daquele projeto, né? Seja o que for. E já passei, sim, por situações, inclusive até lá no Solar Boa Vista, de ser muito questionada,
né? Não que eu não possa ser questionada, não é sobre isso, né? Mas de pensar muito que meu lugar ali, enquanto mulher, me diminuía, né? E da forma como as pessoas falavam comigo, diferente da forma como falava com o Chico, que eu era assistente dele, né? Então, foi interessante que eu vi nessa minha transição, né? De estar ali como assistente, depois como gestora, da forma como se relacionavam, né? E dentro das produções, de uma forma geral, de você muitas vezes ter que assumir uma performance de ter que falar alto para as pessoas poderem te escutar. Então, as pessoas, quando eu falo homens mesmo, né? E aí, em sua maioria. Já tive várias questões com a equipe técnica, então, inclusive, né? De problemas, né? De respeito. Primeiro, de achar que eu não estou entendendo do que eu estou falando. Aí, para mim, já perde a razão, assim. Para quem já trabalhou comigo, eu sou uma pessoa muito do diálogo, muito cuidadosa, no sentido de que as coisas saiam da forma como foram planejadas, e se não saírem, vamos ver o que é para resolver. Sou muito da solução. Quando alguém fala, eu falei, vamos resolver agora, o que é possível fazer agora, e depois a gente avalia e vê, né, para os próximos a gente não repetir certos erros. Mas isso para mim é um denominador no caso de dificuldade, pela dinâmica mesmo do respeito ao meu trabalho, né? De saber o que é que eu estou fazendo, e eu tenho consciência do que eu faço, da entrega que eu realizo. E sim, já passei por situações em que homens foram muito, né, mal educados. Eu já passei por uma situação até de xenofobia, quando eu morei no Rio, que eu lembro que eu cheguei e o DJ percebeu que eu era baiana, né? Era uma casa lá da Lapa. E aí, na hora, ele queria muito montar o set dele. Eu falei, o técnico tá vindo, vai chegar. E eu acho que o técnico, montou, e aí ainda assim teve algum problema, e ele vira pra mim, resolva isso como uma carioca. Caramba. E aí, nessa hora, eu dei vontade até de reproduzir como ele foi, né, preconceituoso comigo. Aí dei vontade até de responder assim, você quer que eu resolva como na malandragem? Mas eu falei, não vou fazer isso, porque se eu fizer, primeiro que eu vou estar reproduzindo uma coisa que eu não acredito, e eu também não quero me nivelar a resposta dele. Mas na hora tem um fator humano, dá vontade da gente pagar essa sugestão. Porque tem esse lugar da gente como lerdo, né? Baiano lerdo, né? São Paulo, o povo fala até vai fazer baianada. Tem um pouco dessa e visão. No Rio fala muito Paraíba. E aí, na hora, tive essa situação, aí eu lembro que eu tinha acabado de chegar, acho que eu tinha um mês, assim. Foi um job que apareceu, eu tinha um mês de cidade. E o cara era até nordestino. E o cara tá de Pernambuco. E aí eu falei, caramba, olha só, ele teve o lugar dele enquanto homem macho, né? De falar assim, resolva como carioca. Assim, primeiro, porque ele não acreditou que eu pudesse resolver, ainda quis dizer, como tô ali chegando, eu ainda não vou resolver isso como isso, na minha forma. Tem uma pausa, Bill? Não. Agora já fizemos, não é, Simone? Já fizemos. Chegou aqui o Delícia de Brownie. Olha que mimo aqui, ó. Vou mostrar aqui pra rapaziada. Eles são muito cuidadosos, viu, Simone? Essa rapaziada do Delícia de Brownie, mesmo campeão mesmo. A gente tem muita sorte com nossos apoiadores aqui. E todo mundo que chega vai... Eu queria mais água. Quer mais água? Billy, me ajude aqui. Eu tô desviando aqui rapidinho. Pega aqui. Você, se inscreva no canal. É isso. Vocês, enquanto eu tô abrindo aqui o Delícia de Brownie... Obrigada, Billy. Billy, eu não tô enxergando aqui. Eu vou tirar assim, ó. Pronto. Olha que massa, ó, Simone. Delícia de Brownie, tá aí, ó. deliciadebrownie.com.br. Você pode procurar essa turma, porque além de serem muito cuidadosos com toda a apresentação do produto aqui, ó, é muito bom. Armandinho chegou aqui e levou a caixa toda, não foi, Cabas? Fica à vontade, prove, viu? A caixa foi com um cheiro bom. Pronto, prove. Fica à vontade, a gente vai amarrando aí daqui a pouquinho. Fica bem à vontade, viu? Pode comer? Pode. É isso aí, a gente está aqui conversando com a Simone Braz, gente, falando sobre a atuação dela como produtora cultural e também com uma mulher que advoga esse empoderamento e também toda essa perspectiva, até nova historicamente falando, das questões étnico-raciais, né? Então você sabe que você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode compartilhar, pode dar like, pode interagir aqui com a nossa Simone, que tem muita experiência para passar para a gente. É um aprendizado que está sendo muito legal essa noite. Você pode compartilhar com a gente aqui. Se você decidir se inscrever no canal, como eu digo sempre, não vai fazer diferença nenhuma para você, mas vai fazer uma diferença grande para a gente aqui, porque você vai apoiar o corre não só de Cabas, de Billy e a gente aqui no BaiaCast, toda a equipe, mas também dessas pessoas que estão
produzindo uma reflexão crítica acerca da nossa sociedade, o lugar onde a gente vive, para a gente fazer desse lugar um lugar melhor para se viver. Cabas vai fazer uma interação. Pergunta aí de Jameson. Opa, Jamerson Ricardo, por que o reggae não é valorizado culturalmente falando? Isso aí é pra você, ó. Me diga aí da sua perspectiva como produtora, você sente alguma coisa assim nesse sentido? Eu acho que até ouço pouco reggae, né? Mas falando na perspectiva de produção, quando eu vejo projetos como a República, né? Do reggae, que até onde eu sei ainda existe, né? Sim, existe. Eu acho que tem... Às vezes a gente tá vivendo esse momento da internet, né? De algumas coisas meio que programadas, a gente consegue identificar certos sons, parece que assim é uma fórmula quase do sucesso, né? Eu sei que não é uma fórmula, mas é porque tem algumas batidas, né, que são repetidas, a gente sabe que aquilo vai pegar, aquele refrão assim, chiclete. E eu acho que eu não vejo algumas bandas, tipo a Manat Roots, né, que é uma banda que aí tem um tempo de carreira, né? Eu acho que sim, uma banda de reggae popular, mas você ainda conta, né, dentro do gênero, no sentido de bandas que tenham essa proporção e que façam muito show e que circulem. E aí não... Conheci São Luís do Maranhão, que é a Ilha do Amor, né? Sim. Que tem... Lembro no dia fui produzir um clipe de uma cantora do Rio. E aí tinha um cantor, não lembro que país ele era, mas era um país africano até, que ele tava lá porque ele era do reggae. E ele tava lá em São Luís porque falaram pra ele, pô, é uma região do país que o reggae é muito forte. Né? Então, assim, aqui em Salvador, né, tem Adão, Djambi e algumas outras bandas, né, propriedade de São Gomes. Mas eu não sei, né, não me sinto como propriedade para falar, mas eu acho que tem hoje, assim como os outros estilos, você acaba sendo abafado por essas grandes produções, assim, se a gente for olhar o sertanejo, a gente tá falando até mais cedo, né? A dinâmica ali da galera que injeta do agronegócio. Então, assim, surgem duplas que... Falei, gente... Eu sou da época que minha mãe escutava, a gente ficava vendo ali Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. E hoje são muitas duplas, né? Que eu não consigo nem memorizar. Assim, e as pessoas com os shows lotados, né? Quando a gente vê as gravações de DVD deles e tal, uma mega estrutura. Então, acho que, de certa forma, o reggae, como alguns outros gêneros, acaba sendo ali abafado pela essa questão da produção do que está no momento, assim, né? Que acaba estando mais forte, que essa questão, para mim, hoje, é o sertanejo. Até na dinâmica da rádio, para a música tocar na rádio, a gente sabe a dificuldade que é para disputar com essa galera, né? Pois é. Aí, Jamerson, tá respondido aí? Vamos lá, Cabas. Coliga Produções. Parceira. Simone sempre passando a visão. Fala um pouco sobre a Yellow Days, esse projeto potente. Com certeza, tem que falar do Yellow Days. Camila, né, da Coliga, parceirona, produtora cultural, idealizadora do Batida das Pretas, um projeto Festival Massa aqui de Salvador, que Gi também foi assessora. E aí a Yellow Days é um projeto que é uma residência voltada para produtoras culturais negras, né, que nesse primeiro momento eu realizei em Cachoeira, nesse final de semana agora, né, de 13 a 15 de maio. Foi uma experiência incrível, primeiro porque eu tinha um sonho de trabalhar com produtoras, por entender que muitas vezes a gente tem a dinâmica de cuidar de todo mundo e a gente é a primeira a chegar, é a última a sair. Quando eu produtor de uma forma geral. Mas eu trago para esse recorte feminino porque eu tive uma experiência de fazer uma pesquisa de mestrado que falava justamente sobre essa produção cultural, né? Como uma profissão, para mim, de certa forma, feminina. Conheci muitos produtores e conheço produtoras belíssimas, assim, incríveis. E a minha vontade de trabalhar com produção, primeiro era entender o produtor como uma pessoa que pensa e que cria, não só do operacional, né, daquela coisa da execução. E segundo, trabalhar a perspectiva da captação de recursos para essas produções. Aí eu trago essa questão mesmo racial e também de gênero. E aí eu lembro que sempre tive amigos na área das artes e que faziam residências. E aí eu falava, caramba, né, nunca vi uma residência para produção, para produtora, para produtor. Sempre vi muito pro artístico, assim, o diretor, o ator, o músico, né, o cantor. E aí, de 2018 para cá, eu venho maturando essa ideia, né, trago aí nessas minhas provocações essa questão da criação, né, ano passado, quando eu falei mais cedo sobre a Aldir Blanc, porque eu vi projetos de produtores aprovados e projetos muito bons, assim, sabe, muito, muito, muito bons, né. Batida das Pretas é uma que Camila idealizou junto com a cantora Yane. E aí, quando Camila tá trazendo essa provocação porque ela tava no final de semana em Cachoeira,
O que eu mais ouvi foi Camila Brito, da Colig, que estava na residência. A Quataluche Rodrigues, né? Que é produtora também e responsável pelo festival Yacurinchirê, que é o primeiro festival de mulheres percussionistas que acontece em São Félix Cachoeira desde 2019. Tivemos a Gabriele Gessi, que é uma produtora também daqui de Salvador, que fez o mapa Afrofuturi, que é uma iniciativa em que ela mapeou organizações e iniciativas daqui, né, da Bahia, que estão pensando a cultura preta, né, e afrodiaspórica na perspectiva de futuro, né? Então, de certa forma, a gente está vivendo agora, mas falar de futuro é importante. E tivemos também a Laísa Julepa, que é uma produtora, né, que lida aí com projetos artísticos, né, que traz uma perspectiva afro-indígena, que ele está entre Salvador e Santa Amaro. Tivemos a Glenda Nicásio, que é uma produtora audiovisual, é uma mineira, mas que já mora há mais de 10 anos, né, no Recôncavo, que fez o filme Café com Canela. Tem uma produtora chamada Rosa Filmes, que é uma pessoa incrível também. Eu acho que eu falei de todo mundo. Camila Quataluche, Glenda... Café com Canela, teve com a gente lá Isso. também. Camila Quataluche, Glenda, Laísa, eu e teve mais alguém que eu acho que eu estou esquecendo algum nome. Agora eu não estou me recordando. Peço perdão. E o processo que foi bacana, que a gente ficou na Casa Preta Hub, que é um espaço de cultura lá em Cachoeira, que fica ali naquelas ruas principais, perto do Cine Cachoeirano. E o que eu mais pude escutar das meninas foram essa questão do cuidado. Acho que ela falou, foi a primeira vez, assim, para muitas, que eu tô aqui e eu não tô produzindo, né? Eu tô aqui recebendo um processo de um espaço que foi pensado ali para me acolher e para me receber, né? Então, chegamos lá na sexta, no início da noite, ficamos até domingo. Então, tivemos um processo de imersão, né? Elas partilhando processos do projeto dela. Eu partilhei também um pouco da proposta. Aí fomos numa cachoeira lá em Muritiba, super massa, assim. Então, falamos com a Irmandade da Boa Morte, né? Que é uma organização de 202 anos. Estivemos lá no sábado, as mulheres, as senhoras nos receberam super bem. E aí a proposta do projeto é essa, né? Trazer alguns desdobramentos depois desse primeiro momento que eu tive com elas nesse final de semana. Veio uma forma de apoiar, né, e fomentar que esses projetos, cada um ali tem um projeto, produz, né, idealizou e está aí no seu corre para que o projeto ele não pare, né, ele continue. Uma coisa na residência que a gente falou muito foi sobre como os projetos eles não são eventos, né, no sentido da eventualidade de ser uma coisa passageira, né. A gente pensando muito esse profissional da produção cultural um pouco nesse lugar, né, no sentido do estratégico, né. Eu acho que são produções assim como essas, que tem esse recorte, sim, racial e feminino, que você repensa, né, certas formas de fazer isso e de produzir, né, de certos cuidados, né. Então foi uma experiência bem bacana, assim. Em breve teremos alguns desdobramentos aí que eu vou poder anunciar. Com certeza. E eu acho legal essa nova perspectiva. A gente teve aqui várias pessoas que estão se posicionando dessa maneira, né? De maneira muito crítica em relação à questão do gênero, da coisa. Por exemplo, produções, filmes em que só temos mulheres de AZ, fazendo. Digo AZ, todas. Todo mundo que está produzindo alguma coisa ali naquele processo, só mulheres. Ou, como o professor Djalma teve aqui também, cineasta, o filme só tem gente preta. É legal a gente começar a ter esse tipo de perspectiva. Sim. Também, né? Assim, para poder mexer em coisas que foram naturalizadas por 500 anos e que a gente, como você falou, às vezes, para algumas pessoas ficou tão naturalizado que as pessoas não enxergam, né? Então a gente precisa fazer enxergar também isso, né? E aí só enxergam porque precisam enxergar pelo viés do impacto. Sim, econômico, por exemplo, inclusive. Eu falei para ter muita vontade de fazer um festival e eu não vou botar preto nenhum na palavra do festival, e aí eu vou chamar um line-up só de artistas pretos. E aí eu tenho certeza que a imprensa vai noticiar como um festival de preto. Eu falei, não, é um festival de artistas. Então, assim, hoje a gente usa essa questão, trazendo um recorte racial, porque é importante. Porque, infelizmente, a norma e o padrão é branco. Quando a norma e o padrão deixarem de ser branco, a gente pode falar de uma cultura de forma geral. Mas a gente fala sim que existe uma cultura preta e uma forma de se fazer, porque a gente está sendo um contraponto sobre o que é a cultura dita hegemônica e normal. Sim. Que é a dinâmica da cultura branca eurocêntrica, né? Então, hoje mesmo, quando eu vejo esses programas de culinária, e aí eu falo, caramba, a cultura, a culinária padrão é a francesa, as outras são regionais. Olha que prepotência, né? De você ver um pedaço de um país sendo uma referência do que poderia dizer que as pessoas
ditando que as pessoas comem como algo, isso aqui é bom, isso aqui é francês. Né? Ou como você falou, uma norma que chega a ser tão normatizada que some. Aí, e qualquer coisa feita quem fala diferente isso, é estranho, Quem fala né? isso é aquele menino do Recife, aquele que é marxista, porque eu gosto pra caramba. Não vou lembrar o nome dele. Um que é marxista, que faz uma série ele tem um canal. Pô, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, mas ele fala isso, assim, que a gente tudo que é ocidental acabou se tornando algo como se fosse tão o normal, que não enxerga, parece que não é ideológico. Né? Porque já foi normalizado. Ideologia? Nesse sentido, né? De assim Não, dizer. Porque você fala que é ideológico. Se você fizer um filme só com mulher preta, aí vai dizer que é ideológico, entendeu? Uhum. Mas o inverso não é visto como ideológico. Não, porque já foi normatizado, já foi internalizado no dia a dia. E a ideologia está das pessoas. impregnada em tudo, porque é que a mesma coisa, o jornalismo ele não é imparcial. Sim. Né? As pessoas imprimem ali o que elas querem, tem uma linha editorial pensada Ou para que o aquilo. dono da emissora quer, Então em última assim, instância. a ideologia também ela vai estar impregnada em tudo, né? Às vezes tem uma ideia de ideologia quando você traz, né? Ah, não, porque só tem mulher. Ah, não, porque só tem preta. Ah, Sim. não posso mais fazer piada. Foi claro, porque deixou a piada, ela só é engraçada quando é sobre nós. Quando é sobre vocês, ela não tem graça, né? Sim. Então, assim... É esse tipo de reflexão que Isso. essas novas perspectivas estão gerando, né? porque... Inclusive, o filme, né? Medida Provisória, que a gente foi assistir, né? Mais ou menos... Você chegou a assistir já? Vive. O que é que você achou do... Eu achei muito bom e eu achei que traz pontos, assim, de coisas que estão, né, acontecendo. Eu assisti o espetáculo, né, então... Namíbia não. Namíbia não, já até com atores diferentes. E aí, como é uma pegada, né, atrelada ao texto do espetáculo, é como se fosse assim, vocês não querem, falam tanto de África, da conexão e dessa relação, então voltem para lá, né, como se fosse uma solução, né. Eu acho que o filme ele tem um pouco dessa dinâmica do futuro. Se a gente não tomar cuidado, no sentido de... Não, vocês falam tanto daquele lugar, então vão para lá. Né? Então, assim, vocês não pertencem, né? A isso aqui. Então, para mim, pra mim é uma frase marcante do filme, né? De você perceber se a história está acontecendo, você percebe? Né? Então é isso, a gente está vivendo um momento histórico que eu fico pensando como é que ele vai ser retratado daqui a 20 anos, né? Porque todo mundo aqui, quando eu perguntava, né, pra alguém mais velho, mas a ditadura, né? Como é que foi a ditadura? Né? Porque eu sempre achei que a ditadura, ela trazia um recorte, a depender da relação dessas pessoas, de gente nem perceber que viveu uma ditadura e de gente falar, não, foi realmente... Mas muita gente... Muita gente deletou, assim, não viveu aquilo, não se viu... não sofreu nenhum tipo de repressão, né? O seu direito ali de ir e vir, de certa forma... Né? Não foi alterado. Então, muita gente, quando eu falo, tem gente que fala era assim, isso assim também, né? Isso. Tipo, A gente tem ouvido muito isso recentemente. como é que vocês falam que foi aquilo tudo? Porque quando a gente vai ver filme, né, ler livro, né, sobre o momento e falar com pessoas daquela geração, tem gente que realmente passa batido e fala que não foi bem assim, né? Isso é muito louco. Mas teve uma interação que a gente não pode perder, Cabas? Pois é, tem vários desdobramentos assim. Vamos marcar um B outro dia pra você vir aqui pra gente falar sobre mais essas coisas. A Quataluche Rodrigues também. Falei certo? A Quataluche. A Quataluche. Cheguei, jogue duro, rainha. Representa muito. Eu estava lá e simplesmente amei a imersão. A Quataluche é uma puta produtora, assim, gestora. E tá à frente também, uma das mulheres que está à frente lá do festival, né? Yacurinchirê, que é um festival muito lindo, por sinal. Fica ali entre São Félix e Cachoeira, né? Que o Recôncavo, em especial, é muito bonito, né? Você passar uns dias lá faz bem. Revigora. Pois é. Eu vou, inclusive, entrar mais nesse roteiro turístico, assim, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Jogando um pouco de... um questionamento que eu sempre faço. Quem quer ouvir isso que a gente está falando aqui? Quem escuta isso que nós estamos conversando aqui? Assim, esse assunto que nós estamos debatendo, ele consegue ser amplificado assim, de forma que a gente consiga obter essa audiência que a gente deveria ter, porque a gente está falando de tantas pessoas atingidas e, no entanto, eu não consigo ver pessoas que estão dispostas a debater sobre isso. Eu não sei se é questão de não saber falar sobre isso, mas eu vejo... Da gente não saber falar sobre isso? Não, dessas pessoas, né? Eu falo, porque eu não consigo... Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente percebe, assim, no qual as pessoas estão interessadas em ouvir sobre isso, mesmo sendo atingidas por isso. Então, quem quer ouvir isso que a gente está falando? É uma pergunta assim que eu sempre me faço, que eu já vi amigos nossos, pessoais, falam, pô, lá vem ele falar sobre isso de novo. Sabe? É gente que eu digo, porra, esse cara não deveria estar falando sobre isso.
Falando isso dessa Isso, forma, sim. entendeu? Lá vem, tipo, Quem lá vem deveria Serginho. estar ouvindo. Lá vem Serginho falando. Pô, esse cara é chato de novo. Exatamente. Quem quer ouvir isso que a gente tá E falando? eu pego carona com o que a Cabeça falou com um depoimento de um dos meninos que vieram aqui semana passada. Foi o VLzinho e... Lembrei, Billy. DK fala sobre isso. Ele disse, Sérgio, tem um clipe, a gente aí cavou o clipe aqui, onde ele faz várias referências, colocou uma Eva, inclusive dreadlock e tal, não sei o que. Ele disse, público do trap não quer mais ouvir nada profundo. Né? Assim, pra mim foi um momento muito marcante aqui em todos esses meses de BaiaCast, quando eu vi isso dele, porque como é que a gente se coloca como ser humano e como artista, como propositor de ideias, mesmo que não seja artista? E quando a gente tem essa percepção e a gente internaliza que a gente não vai poder mais falar de algo com uma certa profundidade, porque as pessoas não querem ouvir. Aí se ele falar de senta, e vou com a arma e não sei o que, e vou pegar aquele otário, aí bomba a música. Como é que a gente... Rapaz, eu acho assim que tem momentos que você quer ir mexer sua raba. Você quer ter uma fruição e você quer movimentar seu corpo, né? Sim. Como vai ter certos momentos que você fala, não, eu quero ir para um show que, né, que tenha essa perspectiva aí, podemos dizer assim, política, né? É porque eu acho que a gente, mais uma vez, a gente só precisa ter cuidado pra gente não cair naquela seara do ruim e do bom, né? Assim, essa cultura presta, essa cultura não presta. Não, porque eu tô achando que a gente tá falando que é bom, viu? Só Não, eu tô falando porque eu me vejo, vou em show de pagode, vou em show de funk. E aí, assim, minha grande discussão e questão na palavra, no caso, certas letras, é a questão da parada da mulher. Eu falei, gente, nosso objeto lá é sexual, não é nada, né? Então, assim, e é que pisa, é que vai no asfalto, que é isso, que é aquilo. Né? Mas, assim, eu acho que isso, quando ele traz, você falou que ele viu na semana passada, ele é artista, né? E aí eu fico pensando também que louco deve ser pra ele, né? Porque ele deve ter, no processo criativo dele, ele querer seguir por um caminho, mas ele saber, não, mas se eu for por esse caminho aqui, eu sei que eu vou ter um retorno de público, às vezes, né? Pro estilo do trap e tal, mais positivo, no sentido de números, do que às vezes eu meter numa música mais de cabeça. E aí as porque pessoas... ele disse assim, ninguém prestou atenção no meu clipe, ninguém quer ouvir. Ele disse assim, ninguém quer ouvir isso aí que a Cabeça tá falando. Sim. Não só o clipe, eu falo, esse tipo de assunto, né, de alguma forma... A grande população que é marcada negativamente por esse julgo da sociedade, essa exclusão, a princípio tá muito mais interessada em ver o Big Brother do que ouvir algo... Mano Brown. Até, assim, Mano Brown, até porque a pessoa, pô, Mano Brown, tal. Mano Brown Já é, mas mesmo assim... Mas eu acho que a gente tá falando de Mano Brown muito na perspectiva da nossa bolha. Eu acho que Mano Brown, ele vai acessar, assim, uma galera. Eu não sei se ele acessa no sentido... Quando as pessoas gostam de falar assim, tipo, a massa. Eu não sei. Sim. Eu não sei. Segundo ele não acessa mais a massa. Eu também acho que não mais. Eu acho também não mais. Pronto, sei lá, vamos investigar isso. Vá, eu fico preocupada, né? Porque eu acho que tem uma dinâmica... uma vez eu fui numa manifestação e aí uma pessoa virou, né? Uma mulher de meia idade, assim, uma senhora branca, e falou assim, mas a favela não desceu. E eu me perguntei, caramba, a favela já tá passando tantas mazelas na favela que ela descer para protestar... Eu acho que é muito. Acho que a gente deveria protestar por certas pessoas. Eu acho que nós somos todos responsáveis, né, em relação a um processo político, né? Tipo, eu não votei em Bolsonaro, mas me sinto também responsável por isso ter acontecido e o cara tá lá, né? Então, assim, eu conversei com pessoas ditas, quando eu falo comuns, pessoas que com acesso a conhecimento, a informação, à universidade, e a pessoas que têm o ensino médio e tipo, é marceneiro, né? Eu conversei com um marceneiro uma vez que ele falou que votou e aí a mulher dele estava arrependida, ele não estava. Ele, mas vocês nem deixaram o cara trabalhar. Eu falei, pois é, o cara mal trabalhou, tá fazendo merda, mas a gente sem de deixar. E aí ele falava pra mim, você tem a cara do... Ele olhava pra minha cara e falava que eu tinha a cara do PT. Aí eu falei, por que eu tenho a cara do PT? Porque eu sou mulher e sou preta, sou do Nordeste? Ele, não dá pra discutir com vocês são todos universitários. Porque realmente ele tava numa sala... Ele, a mulher, o sócio dele, né? E com mais 4, a galera toda ali, né? De certa forma, ali da academia, né? Da universitária. Não que eu ache que a academia seja nada, porque eu conheço muita gente acadêmica com pós-doc falando um monte de merda. Como um lugar onde ele não podia. Como se ele não consegue discutir com ele. Eu falei, não, mas eu quero justamente discutir com você. E quando ele saiu, eu falei, galera, é isso. Eu discutia com minha mãe sobre isso.
para minha mãe, o que era a questão da política? Ela entender, vou chegar no mercado, eu vou conseguir comprar, ou vou... Por exemplo, minha mãe já faleceu e ela falava assim, pô, ela lembrava sempre que FHC falou mal dos aposentados. Então ela falou, pô, nunca mais, nunca voltaria. Então assim, eu acho que na perspectiva política, cada um vai pegando as suas searas, né? Então eu voto pensando no todo, mas não vou dizer que na hora da proposta eu avalio qual é o plano de cultura que esse governo tem, porque é a minha seara, né? É um lugar que eu atuo. Então eu acho que tem um lugar sobre quem está interessado em ouvir nisso ou não, é pensar, por exemplo, quando a galera fala assim, porque fulano é fascista, eu falei, gente, para de falar de fascismo, o que é que vai entender porra de fascismo? Fala assim, vai aumentar a gasolina, a reforma trabalhista, você não vai ter FGTS, sacou? Você não vai ter férias, você não vai ter condições dignas. Tem que falar o real. Às vezes a gente tem acesso a essa coisa do falar bonito, que você não fala no beabá. Hoje todo mundo entende. Hoje quando eu ando na rua e eu ouço alguém falar assim, eu que vou votar em Bolsonaro nada, tô conseguindo nem comer. A gente tem que falar para as pessoas no sentido, toca no bolso, que para mim é literal, que vai tocar no bolso de todos nós. Então assim, quando aquela mulher falou que a favela não descia, eu falei para ela, minha senhora, a favela precisa descer. Isso era uma manifestação em relação à questão da educação, isso lá no Rio. E aí eu falava, engraçado, que eu vou para manifestação sobre Rafael Braga, uma pessoa que ficou presa um tempão, que eu acho que ainda está preso, ninguém ia. Aí eu via só os pretos indo para Rafael Braga. Aí quando era uma reforma trabalhista que atingia a classe média, aí os brancos iam. Então assim, quando eu acho que tem essa discussão que você pontuou, né, sobre até a forma que a gente fala, e eu falei, gente, eu converso, hoje eu tenho uma irmã que às vezes fala pra mim e tá no sentido da admiração mesmo e tal, mas eu falei, cara, a gente né, tipo, somos as mesmas pessoas, mas pra você ver, né, com acesso diferente, né, questão da educação, como foi importante, né, ela não fez um curso superior, e eu falo pra ela, pra mim tá difícil com curso superior, mas a gente não tem curso superior. Hoje eu tô vendo gente com doutorado trabalhando, vendendo de atendente, e não é diminuindo o atendente não, eu tô falando que a disputa da vaga, ela ficou tão concorrida que tem pessoas muito qualificadas para fazer certas funções, que uma pessoa que também é qualificada igual, mas que ali tem o ensino médio, às vezes vai perder a vaga, porque a taxa de desemprego, né, tá absurda. Então eu acho que muitas vezes a nossa forma de falar, eu não gosto de falar fascismo, eu sei que é um governo fascista, mas eu não gosto de usar o termo, porque eu fico pensando, gente, não é um termo comum, né, ao nosso convívio, né, em relação às pessoas, né? E eu acho que as remete pessoas... a experiência que a maioria das pessoas não vai poder relacionar, né? E eu acho que tem experiências nesse país muito genocidas e mais próximas que a gente pode, no caso, pautar na hora da gente discutir e de falar, que está muito mais direta à nossa realidade, né? Então, às vezes... as mortes, né? Se a gente for olhar a questão da violência, né, policial, o próprio genocídio da juventude negra, a política de combate às drogas. Então, assim, isso está muito mais no nosso dia a dia, que a gente pode discutir, né? As eleições estão chegando. Eu acho que esse ano é um ano, para mim, eu tenho medo, né? Porque eu acho que está vivendo um momento muito delicado. Então, assim, para os amigos progressistas, fazer campanha com muito cuidado, porque eu quero ficar viva e, né, quero os meus vivos, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não ir para esse embate, né? O outro lado tá armado até os dentes de forma literal, né? Então, realmente é uma coisa que me preocupa. Muitas vezes muito mais desenvolvidos nessa percepção do que a pessoa vai entender, o povo vai entender, né? Está se utilizando com muito mais propriedade. A direita tem uma forma, né? Eu hoje tenho uma visão esquerdista, né? Então, se eu olho a dinâmica da comunicação, a forma que a direita se comunica é muito estratégica, né? Então, a gente tem exemplo nosso aqui local, né? Uma família que é dona, né, dos meios de comunicação. A gente percebe como a gestão que essa família está atrelada se comunica, né? Então, isso é um fato. Eu acho que a esquerda precisa aprender com isso, né? Quando eu estava num dia que Mano Brown estava nos Arcos da Lapa e deu aquele papo que a galera vaiou ele. Eu estava naquele dia, ele não estava errado não, a gente perdeu. Ele falou, a gente perdeu. E aí tava lá Paula Lavigne com aquela cara assustada olhando pra ele, Caetano Veloso. Quanto eu sofri por causa de reflexões acerca daquele momento ali. Muito. A própria esquerda, assim, demonizando muita gente que entendeu isso. Porra, o Mano Brown falou uma coisa ali, bicho, muito corajosa, né? Muito... Inclusive o Lula, né, no podcast do Mano Brown, ele falou, não, você falou o que estava realmente acontecendo. Mas não quero perder o que... Viu, me perdoe, você estava no meio de um...
É porque Não, mas aquilo foi concluir. Aquilo foi bastante impactante pra Não, mim. sim, e aí na hora eu lembro que eu tava com os amigos, falei, gente... Você tava lá? Tava, falei, gente, ele não tá errado não, ele tá certo. Ele falou, a gente perdeu, né, a gente não falou com essa galera, com essa massa, a gente não chegou lá, a gente não foi... Ele falou nesse raciocínio, perdemos esse espaço, a gente não tava lá nas quebradas, né, na hora que aquilo tava acontecendo até culminar, né, quando o Witzel lá no Rio ganhou, e eu falava pra galera do Rio, falei, gente, mas quem é Witzel? Nunca ouvi falar desse rapaz, nunca ouvi falar desse cara. E ele aparecia, né, nos debates. E aí a galera também, não, e o cara tava lá, ó, se criando, né, se espalhando, e foi eleito governador, né, saiu agora num processo de impeachment, né. E aí, isso fazendo um link de novo com o filme, Medida Provisória, você percebe quando a história tá acontecendo, porque isso às vezes a gente não percebe. E tá aí, na nossa cara, debaixo do nariz. Quando você comentava com as pessoas, dando razão a Mano Brown naquele momento, você teve reações negativas das pessoas? Algumas pessoas discordaram, porque a gente estava ali indo pro segundo turno, né? Esse papo de broche foi dessa perspectiva do segundo turno, que foi aquele momento do vira-voto, né? E obviamente que para muita gente ficou naquele lugar... chamou de que traidor, prejudicar e tal, mas eu falei, gente, mas desculpa, né? É um homem negro falando, né? Um cara de quebrada que tem aí uma relevância para uma juventude, né? Até hoje, né? Uma pessoa muito respeitada. Eu acho que é um cara... Eu adoro ouvir o podcast dele, né? Ele traz... Eu acho que ali ele realmente diz para mim o que é ter uma proposta de diálogo. Então, assim, muitas pessoas reagiram de forma contrária e não concordaram. E aí eu falei, eu acho que a gente tá... Sabe aquela coisa... Ou você gerencia o problema para ele nem virar um problema, ou você vai viver naquela dinâmica de gerenciar a crise, né? Então, acho que ali a gente estava vivendo um momento que a gente tinha, né, uma certa esperança, mas uma consciência de que aquilo poderia realmente acontecer. Né? Eu lembro... Como de fato aconteceu. Eu lembro quando teve aquele manifesto do Ele Não... E aí depois a gente para e analisa. Eu acho que quanto mais a gente fala, que nem quando tem um hater. Ah, porque o hater fez isso. Aí vai lá, todo mundo compartilha. O hater vai lá, a conta cai. A conta do cara volta, ou da pessoa, ou da mulher, seja quem for, volta com uma força total. Eu falei, por que isso? Quanto mais se fala, mais o negócio se cria. E aí ser, de certa forma, aquela coisa, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? Então, né, fica aí ainda, né? Perpetuando. Eu acho que ele não partia muito daquela perspectiva de que numa negação, a maior parte é uma afirmação. Então estava sempre partindo da perspectiva dele como realidade. Se tivesse ouvido ele, talvez o Haddad tivesse até... Aquele que não pronunciamos o nome, como diria em bom Harry Portês. Cabas ficou ali emocionado, quer fazer alguma... Não. Se tivessem ouvido ele, talvez, né? Porque e isso veio acompanhando até hoje. Para o Thiago estar falando, para o Thiago Banha estar falando sobre isso, isso veio acompanhando até hoje. Se a esquerda não parar um pouquinho e começar a rever algumas coisas, né? Porque as eleições estão aí, como é que se diz? O homem está subindo de novo, o Bolsonaro está subindo de novo, o Lula está estacionando por conta disso. As pessoas não estão indo mais para a rua para protestar ou porque tem medo de tomar um tiro, porque, como ela bem falou, a galera da direita está muito bem armada e o cara não foi, ele liberou justamente para isso, porque ele sabia que vai chegar um momento que ele ia precisar dessa galera de direita, né? E foi dito, tá dizendo que o pessoal do PT, da esquerda, não tá indo para a rua porque tá com medo de tomar um tiro. Simples. Deixa eu lhe falar uma coisa, é interessante você falar essa coisa desse momento pivotal aí do Mano Brown, porque quando a gente fala, por exemplo, que a gente não está conseguindo se comunicar, porque irremediavelmente eu me lembrei das palavras do próprio Lula, né, no começo lá do processo dele, de algo que ele falou assim, que para mim, que estava no momento da vida ainda, né, de conquistar tudo, da luta estudantil e tal, ele falou uma coisa assim, ele falou, o trabalhador quer tomar café com pão com manteiga, café com leite quando sai de casa de manhã, tem um almoço e quando chegar de noite ele tem um café. Isso eu me lembro até hoje, como era direta aquela comunicação comigo, porque era uma preocupação ter o pão e o café, né? Quer dizer, a gente precisa aprender também com os nossos próprios acertos anteriores, né? Sim. Como foi que a gente conseguiu
gerenciar esse processo lá no começo, né? Enfim. Mas eu acho que são todas reflexões importantes e relevantes. Simone, eu vou ter que intimar você para você voltar aqui outro dia, viu? Me chame. Porque tem vários desdobramentos, né? Você vê com a interação das meninas aí, Sim. da categoria e tal. Até começar também a pensar na possibilidade de chamar algumas dessas meninas também, né? Ah, com certeza. Porque a gente está propondo aqui essa coisa, né? Aqui no BaiaCast, uma reflexão. E que seja, Simone, bom que você esteja aqui pra gente falar isso, uma reflexão que seja além dessa coisa infantilizada que está aí, né? Como você falou, né? Também pensando nas nossas próprias, naquilo que a gente tem que gerenciar para não virar uma crise. Sim. Né? E não viver num país em crise, né? Então eu acho legal essa perspectiva, perspectiva madura, assim, de poder fazer essa reflexão sobre qual é a nossa... Eu perguntei muita gente aqui da bancada. Vem cá, então a gente errou aonde? Incomoda muito isso, né? Sim, incomoda. Né? A galera, porra, não, peraí e tal. Alguns acham que a gente saiu porque acertou, e estava acertando, estava colocando o país no caminho certo, é uma possibilidade de interpretação. Mas sempre incomoda as pessoas querem que a gente reze nessa cartilha de maneira infantilizada, de um lado e do outro, e que eu, de fato, não tenho um estômago para fazer isso. E por isso eu agradeço aqui a sua participação aqui no BaiaCast, e já com aquele gostinho de quero mais, assim, porque eu não fiquei satisfeito, queria ouvir mais você, mais da sua história. Rápido, né? Passa muito rápido. E eu sei que eu estou falando aqui em nome de toda a equipe, independente dos números, né? Sempre a gente tem falado isso, né? Uma coisa que, voltando àquela reflexão do Cabas, acho que é uma reflexão interessante. Mas acho também que a gente não pode arredar pé daquilo que a gente acredita. Sim. Por conta dos números. Eu já cheguei muito longe, já apostei muito na vida, já perdi muito para começar a fazer diferente. E nesse sentido eu agradeço a presença, porque você renova, sendo das novas gerações, você é bem mais nova do que eu e do que essa bancada aqui de Jurássicos. Renova a nossa esperança da gente continuar tendo até vontade de discutir e propor essas coisas para todo mundo que está vendo a gente a qualquer tempo, viu? Sim, com certeza. Eu agradeço o convite, né? Acompanho vocês e agradeço a toda a equipe, os meninos, todo mundo. E assim, eu sou uma pessoa otimista, né? Eu acho que as coisas vão voltar a girar, né? Já estão girando algumas perspectivas. Eu acho que temos pessoas muito importantes, estratégicas, fazendo um movimento muito bonito, assim, né? Então, acho que a gente precisa, né, se rever mesmo. Acho que a forma da gente comunicar, de falar, de ser direto mesmo, sem melindre, para almejar, né, um futuro menos violento, podemos dizer assim. Eu acho que a gente vai viver um processo de recuperar certas coisas e realmente rever certas coisas. Eu acho que essa pauta é aí tanto antirracista e outras que são estratégicas para a gente poder, né, melhorar e avançar como sociedade. Ou se discute isso, ou infelizmente a gente vai ainda estar caminhando, né, pelos mesmos trilhos, né, sem fazer aí trajetos, né, diferentes. Mas brigadão, viu? Gostei muito de ter participado. E vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. A gente segue amanhã. E aí, Billy? Amanhã vai ter Sansão Seara, vai hipnotizar todo mundo aqui, né? Um hipnotizador, vai ser muito legal. A gente até tentou trazer algumas vítimas, não, tô brincando, trazer algumas pessoas aqui para serem hipnotizadas, mas vamos ter Sansão Seara. Quinta-feira nós vamos ter Baianinha Streamer no Penetra Pod. E dizer uma coisa também, ontem a gente não pôde contar com o Alê, né? Ele pediu muitas desculpas e tal, o Rafa também falou, né? Por questões de ele estava produzindo, ele estava produzindo muito, aí quando eu fui ver já era o momento de ir e realmente não ia dar tempo. Mas Rafa já procurou a gente pra gente marcar uma nova data, né? A Racha tá colada aí com o BaiaCast, certo? Aliás, agradecer bastante a Rafa Novaes, né, por estar dando esse apoio aí à galera. Muito bom, fortalecendo aí com todo mundo. Agradecer toda a nossa equipe aí. Vamos que vamos. Então, amanhã a gente tá de volta às 19 horas. Valeu!